Seja bem-vindo a mais um Keep Selling, mais um episódio do nosso Keep Selling aqui na nossa sala, né? Hoje recebendo aqui, olha, mais dois colegas, um vocês já conhecem, já é veterano aqui no Keep Selling. O outro é um empresário mineiro, né? Aqui de Governador Valadares. E olha só, o cara tá estourado aí no mercado. Ele tem muita coisa para contar, para fazer sentido aí no seu negócio. Você que é um vendedor, você que é um empresário, empreendedor, olha, fica ligado que o papo aqui hoje eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Até porque nós estamos falando aí de uma pessoa, né, na faixa, eu não vou revelar a idade, a minha, todo mundo já sabe que é 54 anos, mas está beirando ali os 50 e olha só. Há pouco tempo ele entrou no marketing digital e o marketing digital está fazendo a diferença no negócio dele. Nós estamos falando, pessoal, o nosso convidado é o Bruno, contador, que todo mundo já conhece, é o Bruno Ramos. E olha, seja bem-vindo aqui, Átila. O Átila Cabral, ele é dono, ele é o CEO da Jalde. Joia. Não vou errar novamente. Olha, pessoal, é uma empresa, né, que trabalha aí no comércio de joias. E o Átila, ele tem feito um grande trabalho, um belíssimo trabalho, e nós convidamos aqui para a nossa sala exatamente para a gente debater, para a gente conversar com ele, e ele vai passar aí toda a experiência que ele tem comercial, o que ele está fazendo para obter aí essa explosão, né, pessoal? 5.000% de crescimento não é para qualquer um, não. Isso aí, o cara tem que ser bom, talvez não basta nem o produto ser bom, mas o cara tem que ser fora da curva. E olha, a gente vai bater um papo aqui. Seja bem-vindo, Átila, que é o nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Um podcast tão conceituado, né? De pessoas que falaram tão bem aqui, pessoas com muito conteúdo, né? E eu espero trazer um pouquinho, né, do nosso conteúdo aqui, transbordar um pouquinho do nosso conhecimento, né? É isso aí. Passar um pouquinho da nossa experiência, a experiência que é um case realmente, eu considero de sucesso. Átila, o próprio nome já diz aqui, ó, Keep Selling, continue vendendo. O Átila, pessoal, ele o DNA é vendedor, então vocês vão ver que tem muita coisa para contar. E o Bruno, ele é o contador, né? O Bruno, ele é o cara que te faz aí economizar dinheiro, ele faz você não pagar o imposto errado. Se você não paga o imposto errado, você, obviamente, né, Bruno, economiza dinheiro. Aí, ó. E o Átila é um parceiro também da minha contabilidade. Ele é um cliente que está lá com a gente há mais tempo, né, Átila? Planejamento tributário, né? E nós fizemos um planejamento tributário para ele, né? E quem sabe ele não está próximo de comprar um daqueles carros prêmios que a gente tanto fala, né, cara? Pois é, e isso com a economia tributária. Então nós vamos falar bastante sobre planejamento, sobre empreendedorismo. Ele tem umas conexões muito boas para contar aqui pra gente, viu, Carlos? Então a gente pode se preparar que você que tá aí, você vai surpreender com as pessoas que ele consegue levar no evento dele. E lembrando, né, Bruno, a gente sempre fala aqui que hoje a gente tem que estar, pessoal, bem conectado, a gente tem que estar ligado. Hoje a gente tem que ter pessoas em volta da gente que faz a diferença, né? A gente ouve aí, né, o Átila, para tudo quanto é lado, né? Que você tem que estar na mesa que você sentar, você tem que ser talvez o menos inteligente, né? Que senão você está na mesa errada. E olha, conexão faz todo sentido. É um assunto muito sério. Inclusive, você aí que é lojista, você que é um empreendedor, você tem que começar a ficar atento aonde você está sentando, a roda que você está sentando. Não é não, Bruno? Sim, e o Átila, pelo que eu vejo, Carlos, ele tem um perfil muito de execução. E Átila, eu quero que você fale isso pra gente também. Esse negócio de sentar na mesa é interessante. Eu costumo falar o seguinte: se você está na mesa com 5 idiotas, você é o sexto, né? Exatamente. É simples assim. Não tem outra definição, entendeu? Você realmente é um idiota. Então você tem que escolher onde você vai sentar, né? Você tem que escolher onde você vai sentar. E eu falo também o seguinte: 80% do nosso resultado tem a ver com relacionamento. 20% com conhecimento adquirido. Uhum. Então, assim, você vai na faculdade, você faz faculdade, que ele vai representar 20% do seu resultado. 80% do resultado que você vai conseguir no seu negócio tem muito a ver com relacionamento. O que é relacionamento, né? É o lugar que você frequenta, as pessoas com que você frequenta. Isso aí que vai dar o retorno do seu negócio, 80% do seu resultado. É impressionante isso.
Então, assim, eu fiz faculdade, tudo, cara, se tudo der certo, isso vai representar 20% do seu resultado. Ô, Átila, então, e quando você fala em faculdade, como eu já te conheço, eu posso até puxar aqui, que é um fato muito interessante do Átila. Você hoje trabalha com joias. E qual que é a sua formação? Conta pra gente qual que é a sua formação e por que você foi mexer com joias. Conta aqui pra gente. A minha formação em economia, fiz economia, o FMG, quer dizer, de professores fantásticos, né? Olha só. Muito bons. Mas o que eu falei, 80% do meu resultado tem tudo a ver, e você sabe bem disso, né? Nós somos amigos, inclusive nós somos amigos de network, de grupos de network, né? Tem muito a ver com as pessoas que se relacionam, as conexões que eu fiz, né? E meu conhecimento é um conhecimento de gestão, um conhecimento de gestão, mas hoje eu vejo que a minha principal qualidade é venda, e venda tem a ver com pessoas. Sim. Né? Então está muito mais ligado a humanas que a exata. A exata é uma base legal que você tem. Eu acho que assim, eu costumo falar isso com algumas pessoas, que você conseguir performar na humanas e tendo uma base de exatas, talvez isso aí tem tudo a ver para ter muito sucesso na gestão de pessoas. Sim. Porque gerir empresa nada mais do que gerir pessoas, né? Você extrair o máximo daquelas pessoas que estão com você, porque realmente nós não conseguimos fazer tudo na empresa, né? Então, a partir do momento que você começa a delegar, você vai depender das pessoas para ter o resultado. E aí o resultado vai advir da gestão dessas pessoas, uma gestão mais eficiente. E gestão mais eficiente é muito a ver com humanos, né? É motivacional, é emotivo, é emoção, é psicológico. Isso tem tudo a ver com humanos, não com exatas. Mas quando você tem uma base de exatas, você vai basear todo esse humanas em números, né? Nas métricas. E você quer ver o resultado, né? Porque as métricas são fundamentais, né? Então, assim, você vai performar ali, você vai fazer com que as pessoas performam, mas com a base de números, ou seja, com métricas, né? Porque através da métrica você faz uma meta. Ô, Átila, eu lembro uma vez que eu fui conversar com você que você falou assim comigo, cara, tá muito legal aqui isso que você me apresentou, mas eu quero ver o resultado. Qual que é o resultado que eu quero ver em números, como que isso vai ficar? E eu lembro que eu fui para uma reunião com ele, né, Carlos? E aí a gente reunindo, ele falou, cara, vamos mostrar aqui trimestre e no ano, quanto que isso vai me dar? Então ele é um cara que quer ver... É a base de exata trabalhando. Ele quer ver o número, entendeu? É a base de exata. E acho muito interessante você contar, Átila, como que você foi trabalhar nessa área de semijoias, para você que fez uma faculdade de economia, né? Sim. Como que surgiu essa questão de, agora eu vou trabalhar com semijoias? Acho interessante porque muita coisa acontece, Carlos, e a gente fala, não, peraí, eu estudei ciências contábeis, então eu tenho que ser contador. E nem sempre é isso, né? Então, eu, por exemplo, eu fui ser contador depois de um tempo, eu fui fazer administração. Então, primeiro eu ampliei, para depois eu decidir o que eu queria fazer. E também acontece da gente fez economia, mas não vou trabalhar com economia. Mas aí quando você está empreendendo, você está ali mexendo com semijoias, né? Está ali no lojista, mas você está usando a economia no dia a dia. Sim. Então óbvio. Me conta como que você chegou a esse momento, falando, não, agora eu vou mexer com semijoias, que aqui eu descobri o caminho. Acho interessante você contar. Bruno, eu até acho, assim, antes do Átila responder, que eu acho... Antes dele tomar essa decisão de trabalhar aí, né, de montar a Jalde Joias, eu acho que antes disso despertou nele ali o lado vendedor. Sim, isso é né? importante. Eu acho que ele formou, né, ele fez ali a sua parte acadêmica como economista, mas o pouco que a gente deu para perceber do Átila, que ele já tem um DNA de vendedor de muitos anos, né, Átila? Então a gente, talvez seria legal você puxar lá de trás, né? Legal, como é que você começou vendendo, né? Porque, olha, você fabrica, mas você tem que vender. A gente sempre fala aqui, né, Bruno, que hoje toda empresa precisa vender. Se não vender, não anda. Como é que é a sua jornada? Como é que você começou aí? Você vai surpreender agora. Então, assim... Vamos lá. Eu nunca fui vendedor. E eu acho assim, é uma crença muito limitante quando a gente fala assim, eu não sou bom vendedor, essa pessoa tem perfil de vendedor. Na verdade, todo mundo tem perfil de vendedor e muitas vezes você não é vendedor porque você está se limitando. E essa foi uma sacada. Você fala assim, mas foi uma sacada. Cara, eu me vi vendedor há 11 meses atrás. Até então, nunca tinha feito uma venda na vida. 11 meses atrás. A minha empresa, eu sempre fui o cara do bastidor. Certo. Gestão, bastidor, business plan, planejamento, né?
O Bruno perguntou, é a veia empreendedora. Sim. Eu não acordei de manhã e falei assim, quero revender semi-joia, quero revender joia, quero vender, produzir e vender. Não, eu acordo de manhã, acordei de manhã, de repente me vi numa situação, pensei assim, poxa, eu quero bolar um negócio novo. E aí eu estou pesquisando, estou bolando, pensando. E na verdade foi uma fase da minha vida que eu estava bem tranquilão. Eu estava morando no Ceará, na praia. E aí eu tinha um negócio lá que não tem nada a ver com o negócio atual. Esse negócio acabou o contrato e eu estava lá pensando o que eu vou fazer. E muito pensando assim, acho que as pessoas têm muita essa ideia do e-commerce, né? Poxa, eu vou montar um negócio digital e ele não vou ter funcionário, nem aluguel. Não tem estoque. Não tem estoque. As pessoas têm muita essa ideia e eu fui um que tive essa ideia. E aí pesquisando, tentando achar ali o pulo do gato e tal. E aí do nada o que acontece, gente? É a veia empreendedora, né? Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu criei uma tese e isso é muito marcante em mim. Vou contar dois pulos do gato aí, mas realmente eu não tinha condição, né? Eu lembro que eu escrevi uma tese sobre multiplicador econômico com base em consumo, identificando o consumo de carne. E assim, a gente tinha na época, poxa, você falou um pouco da minha idade, então eu vou falar assim, isso foi há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Pouco tempo, pouco tempo, pouquinho tempo. Aí vocês vão meio que contextualizar como que era o mercado de carne no Brasil. Consumo de carne bovina, suína e de frango, né? Você vai lembrar que a gente tinha já sadia, perdigão, o suíno também era industrializado, mas na bovina era um punhado de frigorífico, né? Certo. Caseiro, familiar, vários frigoríficos. E eu escrevi uma tese, fiz um estudo sobre esse mercado de consumo de carne no Brasil, que o mercado de consumo de carne bovino, ele não tinha marketing, ele era um mercado que estava ali de lado. Ele estava jogado de lado, mas era um mercado gigantesco. E eu metrifiquei o tamanho do mercado, por isso que eu falo, é muito importante as métricas, né? Sim. Eu comecei a identificar o tamanho do mercado. E aí eu descobri que o Brasil tinha o maior rebanho bovino do mundo. Isso é impressionante, né? Nosso consumo per capita de carne bovina era pequeno, mas era um consumo grande, mas per capita era pequeno comparando com Uruguai, Argentina. Então, assim, a motivação do consumidor para a carne bovina, em termos de marketing, era zero. A gente consumia carne bovina porque a gente queria consumir carne bovina. E eu identifiquei também, eu criei uma forma de multiplicador econômico, você pegando dados de consumo das famílias, de renda da população, você coloca ele derivado integral, você faz um multiplicador econômico e a conclusão era o seguinte, a preferência do consumidor para a carne bovina. Por quê? Quanto mais dinheiro a pessoa ganhava, mais ela começava percentualmente a consumir carne bovina. Interessante, hein? Né? Então, assim, o consumo de carne suína que era alto, de frango era muito alto, mas por causa do preço. Por causa do mate, do preço. E essa carne bovina que estava ali jogada ao relento, ela tinha a preferência do consumidor. E aí é onde eu falo de novo, as métricas, né? Através da análise de números, você começa a enxergar o que as pessoas não estão enxergando. Você olha para onde uma pessoa está olhando e enxerga o que ela não está enxergando, como analisando os números. Então, os números são muito importantes. Claro. A gente tem que desenvolver o nosso lado de humano, motivacional, emotivo e tal, para você gerir pessoas, mas você tem que ter a base de número. Porque os números vão te fazer enxergar onde as pessoas não estão enxergando. Analisar número é muito importante. Você enxerga o que os outros não estão enxergando. O Bruno sabe disso, o Bruno é contador, né? Ele trabalha com o número o dia inteiro, mas não é trabalhar no dia a dia, é parar e olhar o número. Analisar as informações para você tomar uma decisão assertiva. E a gente vê que análise hoje, de dados é uma profissão do futuro. Hoje os empresários que estão avançando a passos largos são os caras metrificados mesmo. Sim. Não tem como você largar essa base. E esse é um conceito que as pessoas têm muito errado às vezes. Né? Eu tenho que desenvolver meu lado de humano. Aí ele abandona. Então, assim, não quer saber da parte financeira, gerencial. Isso é um conceito de todos os seus negócios, em todas as etapas, em todas as variáveis. Muitas pessoas, elas identificam a tendência e essa tendência não soma o que ela já faz bem, não. Ela abandona. Então, se substitui. Não é substituir, é somar, né? Sim, então, quando você tem uma base de humano, de exatas, você vai somar uma parte de humano, você não vai abandonar a exata. Claro. A exata é fundamental, cara. Sim, fundamental. Ela é muito importante. Sim, claro. Beleza. Hoje eu vejo que 80% do meu resultado está ligado ao meu desenvolvimento do lado de humanas. Mas é a base de exatos. Sim. Que me faz prosperar. É o cara saber fazer contas, né? Identificar os números, analisar números. Análise de dados é fundamental.
Então, eu lembro que nessa época eu criei um conceito, assim, eu entendi ali, identifiquei através de números, de métricas, né? E o Bruno sabe que é isso, derivado integral, você cria um multiplicador econômico. A partir do momento que a renda vai subindo, a gente pegava dados do IBGE, de renda, de consumo familiar, de renda, a preferência do consumo das famílias. Eu não sei se o IBGE ainda continua com essas pesquisas, mas ela era muito bem feita na época. E aí eu comecei a identificar e analisar aquilo. E eu lembro que eu falei assim, pô, que resultado fantástico. Eu até fiquei na dúvida. Eu levei com um professor meu de estatística, e lá no FMG só tinha fera, né? Os caras, rapaz, legal, é isso mesmo. É isso mesmo, tá certinho, seus cálculos, tá tudo certinho. E beleza. Então, o que eu identifiquei ali? Que o Brasil precisava de alguém assumir uma produção de carne bovina como um player, e não frigoríficos, né? Ali espalhados. Isso aconteceu, né? Nós temos a JBS hoje, que é a maior empresa de carne bovina do mundo, né? Ela exatamente fez isso. Ela começou a jogar marketing, né, na carne bovina e começou a comprar frigorífico. E aí fez um frigorífico grande, né? Não tinha player no mercado. O mercado era muito pulverizado. Então ele tinha muito pouco player. E ele é gigantesco, né? Quantas pessoas consomem carne bovina, o potencial de crescimento desse mercado e quanto que esse mercado movimentava por ano. As estatísticas deles eram até difíceis, porque eram vários frigoríficos parados. Então era profissionalismo, marketing zero. Comparação com a Sadia, e aí a minha pesquisa foi tão legal para o moleque, que na época eu tinha a idade que eu tinha, que eu fiz até um sistema de produção de carne bovina comparando com frango. E aí tinha dados na época que o boi ele demorava 3 anos no pasto, né, para ele começar, para ele ser abatido. Eu consegui fazer um esquema de produção de carne bovina com 16 meses. Um boi de 18 arroba em 16 meses. E eu fiz isso na prática. Eu trabalhei numa empresa agropecuária e eu consegui fazer isso na prática. Nós fizemos um sistema de creep feed e alimentação do bezerro mamando. E aí ele desenvolveu a flora dele. E a conversão alimentar dele é muito maior do que um gado adulto. É fácil observar isso, né? Quantos por cento um bebê cresce? Num mês um bebê dobrou de tamanho. Sim. Né? Então, isso é conversão alimentar. Então você colocou em prática. Coloquei em prática. E aí fiz o sistema de creep feed. E aí esse bezerro saiu para o confinamento e consegui provar que era viável fazer isso, mesmo não tendo essa carne valorizada, porque essa carne ela tinha muito mais qualidade. Olha só que interessante. A gente pensa que a gente vai falar de semijóia. E aí eu falei assim, poxa, por que não surgiu no Brasil, né, uma empresa ainda, né, que vai fazer isso? Então, e aí surgiu. Então, e essa empresa é a maior do mundo hoje. Ô Átila, olha que interessante. A gente trouxe aqui nessa sala, há algumas semanas atrás, um empresário também, economista, e ele veio do agro. Sim, o agro é fantástico. E o cara, ele é estourado aqui em BH. Certo. Ele tem uma loja de veículos seminovos. E ano passado o cara faturou 82 milhões, entendeu? Vendeu então, 800 carros. Mostra que a Exatas está por trás disso aí. Né? Eu tô escutando ele falar aqui, tô vendo o Gleison. Eu falei assim, cara, o Gleison era isso aí. Ele era um cara bom de Excel e tal. A gente começa a ver os perfis dos empreendedores. Cara, você vê que hoje o cara ele precisa... ter essa base. Exatamente. Tem que ter essa base. Porque essa base, eu acho que é um alicerce que o cara muito fica... forte. Né? Muito forte, né? Porque também, né, Carlos, a gente consegue ver, porque a pessoa às vezes foca muito em marketing, foca ali em relacionamento, em conexões, em pessoas, em vender, mas não se preocupa tanto com o financeiro, com o contábil, o administrativo, como vai gerenciar, como é que vai ser o resultado. É aquele jogo que nós falamos, né? A pessoa está preocupada quanto que ela vai faturar. Aliás, ela só está mostrando quanto que é o faturamento, ela não está sabendo quanto que é o resultado. Quanto que é o lucro, às vezes a pessoa está faturando, eu estou faturando 2, 3 milhões, tá, mas quanto que está sendo o seu lucro? Quanto que está ganhando, né? Quanto que você está ganhando? Sim. E a pessoa vai, eu não sei, eu não acompanhei, eu não estou fazendo gestão disso. E você escalar o lucro, não escalar prejuízo. Tem gente que escala prejuízo. O cara está ali tomando prejuízo mensalmente e aí vai crescer. O cara quer crescer. Então isso é uma sacada importante da gente levar, né? Átila, hoje a Jalt, ela tem quantos anos de mercado? Pois é, então vamos lá, vamos chegar lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque não importa o negócio, né? É um modelo de negócio. É o conceito que você desenvolveu. É um conceito, é um modelo de negócio. Então, assim, a gente, quando você tem uma visão assim, de empreendedora, né? Você começa a enxergar negócios, sim, você começa a ver os negócios, tipo assim, poxa, mas essa época eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu enxerguei assim, mas
quem era eu para sair comprando frigorífico, né? Eu era estudante de economia, né? Mas alguém desenvolveu também alguma coisa parecida e foi lá e botou em prática, executou e virou uma empresa do mundo. Aí eu lembro, mais para frente, eu comecei, na minha vivência ali, trabalhando e tal. Aí um dia eu falei assim, poxa, o Brasil, cara, naquela época da carne bovina, aqui tem um mercado muito forte para ter um espaço a ser preenchido para academia. Eu lembro, poxa, academia é tudo assim. Quantas pessoas fazem academia, né? Quanto que as pessoas gastam com academia e não tem nenhum player? E aí eu lembro que surgiu a Bodytech e a outra lá. A Smart. A Smart. Smart Fit. Surgiram as duas juntas na mesma época. Eu acho que até eram donos, até um sócio de um, sócio de outro, né? Então assim, surgiu as academias e elas entraram no mercado arrebentando e são players. Você já entendeu mais uma vez que o mercado precisava ter um player. Mais uma vez, um mercado muito grande, né? Tinha uma oportunidade muito forte ali e faltava um player. E aí, beleza. Interessante. Essas duas academias que você citou, você vê que são públicos também até diferentes, né? A Bodytech é um nível mais acima, né? E a Smart são nichados. Talvez o cara nichou aqui, outro nichou ali. Uma academia bem estruturada. Só que são dois players. Exato. Mas também, se a gente pensar, uma academia não ia conseguir atender os dois públicos, né? Então precisava separar isso mesmo, e isso foi uma sacada muito boa. Uma sacada muito forte. E é o que? Tem a ver com marketing, né? Aí você começa a pensar em marketing. Eu tô doido pra entender agora a semijoia. O que isso quer dizer, cara? Que o mercado às vezes apresenta oportunidades. Então não é o produto. Não é você, tipo assim, eu sei fabricar semijoia, joia, por isso que eu quis mexer com isso. Não, é o business, né? Claro. E o mercado, ele muitas vezes ele tem ali oportunidade em cima de business, independente do produto, né? Claro. Então você tem que estar preparado para, quando você tem uma mente empreendedora, uma mente mais focada ali, modelo de negócio. É modelo mental e modelo de negócio. Sim. Independente de qual produto, tudo que vai se mexer vai dar certo. E você já foi em palestra que eu fui também com o João Kepler, por exemplo. Ele é sócio de 1.500 empresas. Como é que ele administra 1.500 empresas? Sim. Ele tem um modelo de negócio. Aí, quantas empresas? Independe do negócio que está mexendo ali, vai dar certo, tudo vai dar certo. E aí eu estava um dia voltando lá, estava em Belo Horizonte, eu estava morando no Ceará, eu vim visitar meu pai, e aí eu conheci o meu sócio atual da Semijoia, que ele é do mercado de semijoia. Tá. Aí me pediu para dar uma consultoria nas empresas dele, tal, porque ele estava preocupado, estava perdendo dinheiro. E ele já mexia com semijoias? Mexia com semijoia. E aí você entrou ali para dar uma consultoria para ele? Entrei para dar uma consultoria. E eu lembro um dia que ele me levou no Rio de Janeiro, ele falou assim, poxa, não está fazendo nada, vamos ali no Rio comigo, que eu tenho que entregar uma mercadoria para um cliente. Eu falei assim, vamos sim. E aí nós paramos ali, fomos de carro, paramos num posto, e aí ele falou assim, você quer ver o tamanho desse mercado? Vou te mostrar aqui, ó. E aí eu acho que foi uma grande sacada dele como vendedor, né? Aí ele chamou uma menina garçonete e falou assim, aqui, você usa semijoia e tal todo dia? Ela usando, né? Ela falou assim, não, eu uso sim, mas tem muito? Tem bastante, eu tenho uma caixinha ali em casa. Então assim, eu não repito. Você entendeu. Eu não repito a semijoia, eu uso uma diferente todo dia. E aí minha cabeça já calculou ali quantas mulheres tem no Brasil, quantas que cada uma usa, né, por mês. Sim. E assim, elas compram todo mês. No mercado. Eu já calculei o tamanho do mercado. Gigantesca. E eu cheguei no hotel à noite e já comecei a pesquisar que era o player do mercado. Não tinha. Tá vendo? Eu já entendi que ele estava atrás, era do player do mercado. Entendeu? Porque o mercado, às vezes, ele tem um player ali que tem barreiras de entrada. Você não consegue entrar, porque o cara já cercou tudo, entendeu? Ele é tão grande e trabalha de uma maneira que assim, você tem que bancar muita coisa para conseguir entrar. E aí eu falei assim, poxa, esse mercado não tem player. E aí eu identifiquei um player mais ou menos, vou citar o nome aqui, um só. E ele não tinha, assim, a meu ver, não tinha 5% do mercado. Então assim, não é um mercado dominado, um player dominante, que tem muita barreira à entrada. E eu identifiquei vários conceitos atrasados nele, várias entradas, né? Várias lacunas ali, que em cima de business dá para você criar, planejar um negócio novo e performar, né? Falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. Eu lembrei historicamente das oportunidades que eu já tinha observado, né? Falei, poxa, tem uma oportunidade aqui, né? E aí eu fiz a consultoria, no final ele falou assim, poxa, eu não tenho capacidade aqui, eu estou sem dinheiro, me ajuda aqui, entra comigo como sócio. Mas ali você chegou, fez a análise dos números dele
e viu que dava para ele crescer, mostrou um caminho, Aí só que você falou que ele precisava de investimento para crescer, era isso? Aí tipo assim, nesse dia, acendeu aquela luzinha, falei assim, poxa, o mercado é bom, vou ajudar. E era meu cunhado na época. Hoje eu falo na época que não é mais, né? Sim. Eu até brinco com ele, falo assim, pô, minha irmã separou de você e eu casei, né, cara? Que merda, né? Minha irmã separa e eu caso. Às vezes eu acho que vocês dois são irmãos tão parecidos que Pois vocês são. e a gente tá parecido fisicamente. É isso aí. Mas aqui, vamos ouvir mais essa história aí que tá legal. Mas antes, eu vou pedir para você que tá ligado, você viu aí, hoje o papo aqui tá bem legal, para você fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar um like aí, que quanto mais like você deixar aqui pra gente, mais o YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que esse papo aqui tá legal e vai compartilhar isso para mais pessoas. Se você estiver gostando aqui do papo, olha, encaminhe esse vídeo aí, né? Compartilhe aí com seus amigos, exatamente para dar aquela fortalecida aqui no Keep Selling, porque a nossa missão aqui é fazer sentido aí para quem está querendo empreender, para quem está querendo entrar no mercado digital e está querendo ser um vendedor de alta performance. A gente sabe que hoje você tem um domínio aí de B2B, né? Sim. Hoje a sua indústria você faz uma venda direta aí para a revendedora, né? O revendedor. Exato. E aí a gente queria compreender, né, um pouquinho como que você aplica aí toda a estratégia do marketing digital nesse comércio seu aí. Fala pra gente. Depois também que você identificou, né, que você mostrou através da análise que junto àquele sócio seu do futuro, né? Sim. Você identificou ali que tinha como crescer no mercado e você falou, agora vamos aplicar as estratégias. Exatamente. Tinha uma lacuna, né? E normalmente a gente que é do bastidor ali e focado, né, que tem uma formação, né, de exatas, o que é a primeira coisa que eu fiz? Fiz um business plan, né? Um plano de ação, né? Um plano de negócio ali. E aí, business plan é um papel muito bonito, né? É um documento que você faz ali, muito bonito. Ele tem um planejamento, ele identifica o mercado, né? E beleza. Então, assim, existem essas lacunas no mercado, né? E aqui eu posso entrar, né? Então, um business plan. E aí ele foi, poxa, a minha irmã, inclusive, falou assim, cara, acho que ajuda aí, você entra como sócio com ele, você tá aí com dinheiro para investir, tá procurando um negócio. Eu falei assim, poxa, por que não, né? Então, vamos lá. Vem cá, Mano, eu chamo de Mano, meu irmão, né? Hoje, vamos fazer assim, vamos definir, você cuida dessa parte aqui da produção e eu cuido do resto aqui, não tem problema. Então deixa comigo, mas eu posso investir desde que eu tenha autonomia nesse sentido aqui. E aí eu acho que também é um grande lance, cara. As pessoas, muitas vezes, elas querem colocar democracia onde não pode ter, entendeu? Então, assim, o que é uma empresa privada? A empresa privada, ela tem um gestor, esse gestor, ele não é dono, ele é gestor. Sim. Então, existe, você pode até ser os dois, mas só que ali você é gestor. Você não pode trabalhar como dono, você tem que trabalhar como gestor. Então, independente de quem são os donos, o gestor ele tem que ter autonomia. Ele não pode ficar consultando as pessoas para tomar decisão, até porque a responsabilidade das decisões são dele, né? Sim. Então, assim, se ele recebe toda a carga de quando dá errado, ele não pode ter que dividir a gestão, né? Certo. Porque senão ele não tem agilidade, né? E assim, cobrar resultado em cima do gestor. Então o gestor ele tem que ser um cara que ele é cobrado por resultado, ele tem que ter autonomia. Você trabalhou como jogador, é como se você chegasse num time de futebol, o presidente escalasse o time. Sim. Né? Se o presidente do clube começar a escalar o time, palpitar com o treinador, o que o treinador, que é o gestor, vai fazer o quê? Vai pedir para ir embora, né? Vai na hora, não aceita. E aí, se o treinador, com autonomia, não entregar resultado, o presidente vai demitir. Exatamente. É assim que funciona a empresa. Nada mais do que isso, né? E ali com ele você identificou o perfil também do que ele poderia te entregar. Então, assim, você trabalha nessa parte que eu trabalho nessa, e aí perfeito, chegamos num acordo, fizemos um pré-acordo ali, e aí beleza. Só que eu não entendia nada do negócio, né? Realmente não entendia nada. Eu tinha ali um plano de ação, né? Um business plan. Então, assim, eu tenho que entender. Mas eu tinha um conceito. É um conceito de marketing. O que é o conceito de marketing? É um conceito que eu identificava que o único player que eu poderia dizer assim, tinha no mercado, ele era uma empresa focada no produto. É o que a gente chama de marketing 2.0. Sim. E
performam no mercado hoje, a referência do mercado hoje não estava no segmento. Tipo assim, eu não tinha referência no segmento de gestão, eu tinha referência de números. De produto ali. De produto e assim, esse cara aqui fatura isso aqui, eu quero chegar nesse nível de faturamento. É uma referência de faturamento. Certo. Mas ele não é referência nenhuma para mim em termos de gestão. Ou seja, é uma oportunidade, porque se ela não é referência de gestão, existem empresas que são realmente referências, né, que é um modelo de gestão diferenciado. Todas as empresas hoje do meu segmento eu identifico como empresas que focam no produto. Elas têm ali um foco no produto, né? O marketing, a gestão, o conceito, tudo no produto. E eu entendo perfeitamente que a gente chama hoje de nova economia, é você focar nas pessoas, né? Na sua cliente, focar no cliente. E com o tempo eu desenvolvi na empresa nossa um conceito que eu acho que até um pouco diferente, um pouco mais inovador, e além disso. E aí tem uma ideia, você foca nas pessoas, mas você não pode largar o produto. Então o primeiro ponto, você tem que ter um bom produto, né? Um produto de excelência. Porque também é o seguinte, um marketing bom e um produto ruim, é preferível você ter um produto bom e um marketing ruim. Certo. Do que ter um marketing bom e um produto ruim. Senão você não vai ter recorrência. Mas essa é uma ideia bem legal, que as pessoas têm que entender isso. Não é você evoluir em conceito e abandonar o conceito antigo. Você vai evoluir somando. Certo. E não substituindo. Então o que eu acho? O que é a nova economia? Você focar na revendedora. É o foco principal. Mas você tem que ter um bom produto. Certo. Você não vai abandonar aqui e substituir por esse. Então assim, você é o foco do seu marketing, o foco da sua empresa, focar nas pessoas. E nós desenvolvemos na Jauge, com o tempo, né? Você vai aprendendo, você vai entendendo, você vai pegando novas ideias. Quando você começa a interagir com a sua persona, né, que é o seu cliente, claro, você começa a entender o seu cliente. E aí eu desenvolvi na Jauge um conceito que eu chamo de novíssima economia. E não existe esse conceito, é um conceito que eu criei ali para a gente identificar, que é focar no foco do cliente. Não só focar no cliente, mas focar no foco do cliente. Qual que é o foco do cliente? Começar a focar nele. Porque a dor do cliente está no foco dele. E quando eu começo a querer curar a dor do cliente, não é a curar a dor dele, da vida pessoal dele. Está muito voltada no cliente final. Então quando você começa a entender o cliente final, mesmo você não vendendo para ele, você vai entender melhor a sua persona. Fica mais fácil de você trabalhar porque seu produto. A nossa persona, ela não tem aquela qualificação de ter um foco no cliente, técnicas de venda, não sei o quê. Então assim, eu entender o cliente dela, eu vou saber trabalhar ela melhor para ela ganhar mais dinheiro. Eu fazer um trabalho, ensinar ela a identificar melhor a persona dela, porque eu foquei na persona dela. Com isso você vai gerar mais procura. Porque não é vender produto, é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Entendi. E as pessoas vão ganhar dinheiro, vão comprar mais produto. Então você não está focado no produto, né? Você está focado ali na cliente, e aí existe um conceito novo, que é focar no foco da cliente. E aí você fala assim, poxa, mas o que diferencia tanto assim? Vou dar um exemplo. Quando você, o conceito de você focar na cliente, na pessoa, na revendedora, é muito voltado àquela questão de você identificar a dor e oferecer a cura da dor. Sim. Só que assim, você identificou a dor, você ofereceu a cura da dor, você trabalhou emocional. E venda é emocional, não é razão, não é racional. Mais de 80% das vendas estão ali, a pegada é emocional. A pessoa decide ali na emoção e não na razão. Exato. Sim. E isso mostra muito que não é preço, né? Não é preço. É valor. Exato. E aí, gera valor. E esse conceito de nova economia está focado nisso, está voltado nisso. Mas quando você introduz um conceito a mais, que é a novíssima economia, que eu chamo, que isso não existe, mas eu chamo disso na nossa empresa, qual que é o sonho dessa cliente? Então, assim, não é só curador, é realizar o sonho. Quando você realiza o sonho, você não cuida só do emocional, você atinge ali, ó, o coração, a alma. E aí o impacto é violento. Tu tá entendendo? Quando você é curador, você atinge o emocional, você vende. Mas quando você foca no sonho, você atinge a alma e o coração da pessoa. E a pessoa vai te representar. Aí você cria, sabe o quê? Uma fã da sua empresa. Essa pessoa vai expandir a sua ideia, vai expandir as coisas positivas suas. E vai divulgar, e vai falar com todo mundo. E aí sim, o produto vai estourar. Efeito multiplicador. Esse é o verdadeiro marketing. E aí, eu, sem querer te interromper, Átila, é tipo assim, não adianta você ter um belíssimo produto se você não tiver pessoas, né, para trabalhar esse produto, né? Assim,
produto é um pré-requisito. Sim. Igual eu falei, é melhor você ter um produto bom e um marketing ruim do que ter um marketing bom e um produto ruim. Porque o produto só vai se vender uma vez. Só vender uma vez. Sim. Você ouviu falar da lei da atração? Sim, O totalmente. que é a lei da atração? Você é o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Correto? Exatamente. Então, quando eu sou verdadeiro, quando eu falo a verdade, eu me torno atrativo. Então, se eu estou vendendo um produto e eu realmente acredito que esse produto é excelente, é de excelência, é o melhor produto do mercado, aí eu vou falar isso, eu vou falar de uma forma que as pessoas vão acreditar. Porque você vai convencer outras pessoas. Porque eu me convenci disso. Sim. Você tem certeza Tenho certeza disso. Aí eu estou falando a verdade. Claro. E a verdade atrai. É verdade. A verdade vende, né? Vende, ela atrai. A verdade vende. A melhor técnica de venda é falar a verdade. Essa é a primeira. Isso. Fala a verdade. Então, assim, a pessoa vem revender meu produto. Eu falo assim, você acredita que meu produto é excelente? Ainda não. Então, estuda mais, assista nossas lives, imersão. Procure saber mais. Pega nossas provas sociais, né? Para depois comprar. Você sabe que você está falando um negócio aí que eu observo muito no nosso mercado, que é o mercado de vendas de carro, né, de seminovos. E assim, eu sempre falo isso com as pessoas que a gente encontra pela frente, sobre você vender a verdade. Vender a verdade. Porque o carro é assim, ô Átila. Às vezes o carro, a gente sempre fala que veículo seminovo, ele é único, ele é exclusivo, porque cada um tem a sua peculiaridade, né? E aí, em alguns momentos, alguns vendedores, eles deixam de fazer a venda porque às vezes tentam enganar o cliente. Eles não são verdadeiros. Talvez o carro ele tem uma pequena avaria, talvez já sofreu alguma pequena... Fala a verdade. Você vai se tornar atrativo. Exatamente. Então, o Bruno... Porque a verdade é muito sincera, Claro, né? Então ela convence. As pessoas hoje não estão mais bobas, porque, né? você não só vai vender, como você vai ter um cliente. Exatamente. Você vai conquistar um cliente. É isso aí. Então, voltando, quando você fala a verdade ali na venda, então assim, é o que você pensa, É o né? que convence. É o que você fala, é o que você usa. É o que você faz. Você se torna verdadeiro, você está falando a verdade. isso E aí. o cérebro da gente identifica quem está mentindo. Claro. Você já viu aquela situação que você está ali, na situação, o cara está conversando com você, você compra o produto, mas você chega em Você casa e fala sabe que assim, você está sendo enganado. não, você chega às vezes e fala assim, poxa, mas não fui com a cara dessa pessoa. Sabe o que é isso? É o seu cérebro falando que o cara é mentiroso. Porque Você se ele não identificou a mentira. Se ele estivesse falando a verdade, você ia ser Você ia convencido. com a cara dele. Uhum. Intuição tem muito a ver com isso. Às vezes a gente chama de intuição, é o cérebro da gente mandando um recado. Exato. E muitas vezes ele identificou que aquela pessoa ali não está falando a verdade. Apesar da gente não entender, da gente Naquele momento, não né? identificar a mentira, e aí sim, você foi no impulso, você comprou, mas você vai ficar incomodado e sabe o que vai acontecer? Você não vai ter recorrência. Você isso, não vai comprar ser de uma novo vez dessa só. pessoa. Então assim, essa pessoa perdeu a oportunidade de conquistar um cliente. Então foi muito. Fez uma conexão. Essa pegada é legal, né? Que você passou. A gente tem que ser verdadeiro no produto. Sempre, cara. Porque você sendo verdadeiro no seu produto, no seu serviço, você consegue convencer a pessoa que você está falando a verdade. Você consegue falar de uma maneira simples e a pessoa ela vai comprar não só o produto, ela vai comprar a sua ideia, né? Ela vai comprar a confiança que você passou para ela. Você vai se tornar atrativo. Você vai se tornar atrativo. E quando você se torna atrativo e o produto, você consegue fazer a venda de um produto ou de um serviço, o que acontece? A chance da pessoa ter satisfação com esse serviço e comprar de você de novo é muito grande. Porque uma compra é um processo de encantamento, né? Exatamente. A pessoa compra quando ela se encanta. E você está falando que você não é vendedor? Como é que é isso, Bruno? Deixa ele. Ele falou que ele não é vendedor. Não é vendedor, não. Pois é. E aí eu aprendi muito com as pessoas quando eu me propus a fazer venda. Eu me propus em cima de uma necessidade, né? E pelo que eu vi também, né, Átila, desculpa até te cortar, você cresceu algo muito interessante que eu queria te falar. O seu momento de crescimento, pelo que eu vi, você é um cara que aproveita oportunidades, você é um cara que pega resultado para analisar e pelo que eu te conheço, você cresceu no momento que a economia estava... Vamos lá. Vamos lá. Nós abrimos nossa empresa praticamente um ano antes da pandemia, né? E aí eu fiquei um ano ali sem investir muito em vender, eu não queria vender. Porque eu tinha em mente, tipo assim, primeiro eu tenho que entender qual que é o conceito, né? Porque eu vender, às vezes, tendo um produto ruim, eu vou queimar o filme, né? Eu estava muito preocupado em formar marca. Então, primeiro você se preocupou com o produto. Marca, entender o produto, porque o nosso produto Semijoia, ele é um produto que ele é um processo químico ali, né?
Então, um processo químico não é um processo homogêneo, é um processo heterogêneo, tem muitas variáveis, tem muitos desafios ali, é um desafio químico, né? E no início a gente não tinha fábrica. Nosso primeiro business plan, economia, economista, o que você fala? Terceirizar. É mais barato do que você ter um punhado de funcionário, não sei o quê. Normalmente, quando você pode terceirizar certas etapas do seu negócio, do ponto de vista econômico, ele é mais lucrativo, né? Mas eu não Será entendo. que a médio prazo e longo prazo isso funciona? Pois é, né? cada negócio tem sua particularidade. Eu entendi no meu negócio que para mim ter qualidade, eu tinha que ser dono de todo o processo. Uma particularidade do negócio. Porque Sim, ali então, você conseguia controlar como era feito todo o processo. porque assim, a semijoia, o mercado de semijoia é impressionante. Eu lembro que eu comecei a fazer, assim, eu precisava entender o mercado. Eu comecei a comprar a mercadoria das empresas do segmento e fazer teste, analisar, pesquisar como é que era aquilo. Cara, eu cheguei a uma conclusão que assim, 90% do mercado era de péssima qualidade. Eu estou falando 90 porque eu estou sendo otimista aqui, eu acho que até mais de 90. Porque na verdade eu só descobri uma empresa que tinha qualidade. Uma de todas que eu testei. Isso é impressionante, uma. Entendeu? Eu falei assim, poxa, mas não é possível. Então, qual a conclusão que eu cheguei ali? O mercado ele é voltado para produzir produto de má qualidade. Então, se eu vou terceirizar, a fábrica não está apta a produzir um produto de qualidade. Ela vai produzir aquilo que o mercado já está... pede. Porque ela não vai mudar o sistema de produção dela para me atender. Até porque ela é pequena, né? Até porque vai sair caro para trocar não isso. Não tem como. E quando você fala de controle de qualidade, você manda... Hoje chega na nossa fábrica lá, chega produto do fornecedor de matéria-prima, cara, é assustador, que 40% a gente devolve. Essa é a média. Tem fornecedor que já chegou, material chegar, que nós devolvemos 100%. E essa é a qualidade que meu sócio tem, ele é chato pra caralho. E essa chatice dele é um controle de qualidade. É uma referência. É uma referência. Então, se eu faço isso, eu identifiquei uma empresa só que faz isso, que é dono que tem fábrica própria. Essa empresa faz isso. Até porque a gente tem alguns fornecedores em comum e a gente acaba conversando. Os caras falam, pô, só existe vocês chato igual aquele pessoal lá e vocês. Esse material que eu devolvi, ele vai para o mercado. Entendeu? Entendi. Ele não vai para... Não vai sair. Os caras vendem. Vai vender para outra pessoa. Porque eu tô vendo aí que a gente estava falando do mercado. O mercado de joias, Sim. o mercado de semi-joias Isso. e o mercado de, digamos, de bijuteria. Né? Que o bijuteria, nós estamos falando lá embaixo, né? É o que você falou. Esse produto que devolve, né, por falta de qualidade, verdade, ele acaba virando bijuteria. Não, ele é vendido como semi-joia. Também. Só que ele é vendido por empresa, por aquelas 90% das empresas, né? De semi-joia. Porque o perfil do cara que quer uma semi-joia, né, Ótimo, já é um pouquinho mais exigente. Ele está querendo ali perto da joia, né? Pois é. Aí você começa a entender o mercado. Como é que você entende o mercado? Estudando o mercado. Aí você começa a estudar também a sua persona. E aí eu vou falar um negócio para vocês fantástico, que nós vamos evoluir a conversa, vocês vão entender onde eu vou chegar. Aonde que eu virei vendedor. Entendendo o mercado. Para quem não era vendedor. Queremos saber, entendeu? Saber. Então, eu comecei a ter a sacada que o mercado ele é feito para enganar as pessoas que compram semi-joia. Enganar entre aspas, né? Era um padrão do mercado. E aí isso tem consequência, né? As pessoas compram um produto e é um produto que traz muito problema. E aí eu comecei a entender por que uma empresa estava performando tanto. Porque ela criou autoridade, porque ela tinha qualidade. E era única. E aí ela começou a performar em cima dessa qualidade. Porque ela começou a vender qualidade. Qualidade. Sim. E o resto não tinha qualidade. E aí o que eu entendi? Poxa, por mais que eu brigava com terceirizado, fábrica terceirizada, um dia eu cheguei à conclusão que realmente não tinha jeito. E aí, pronto, veio a pandemia. Isso que você falou, né? Sim, já sabendo da história. Veio a pandemia, né? E a pandemia, vocês lembram, teve um dia fictício, né? Esse é o dia D, né? Todo mundo vai ter que fechar amanhã. 14 de março? Não, 18. 18 de março. 18 de março. O governo anunciou, todo mundo tinha que fechar as empresas no outro dia. No dia 19 ninguém podia funcionar. Exato. Foi desse jeito, né? O governo não parou pra ninguém, não. Parou. Só mandou a bucha lá e pronto, tem que fechar. E eu lembro que eu cheguei e eu ali já entendendo o mercado, já entendendo que você estava começando a gostar do negócio. Já pesquisando preço de fábrica e tal, planejando comprar uma fábrica. E aí, vem a pandemia. E aí eu falei com o meu funcionário, daqui a 15 dias a gente volta a se reunir, fazer uma reunião aqui. E aí é onde eu falo com vocês. Eu falei de técnica de venda, eu falo a verdade, mas tem um negócio também que é tão importante quanto ter propósito. Sabe o que é propósito? Propósito quando você identifica o seu verdadeiro eu. Exato. Você sabe quem você é. Porque não é você estar vendedor, é você
ser vendedora. Ou seja, você vai olhar para você e falar assim, eu vou ganhar vida, eu vou ficar rico sendo vendedora. Essa é a minha profissão. Aí você adquiriu o propósito. Sim. Quando uma revendedora nossa adquire propósito, acaba as desculpas dela. Como diz o Samuel, começa os resultados. Sim. Porque todas as desculpas nossas, porque nós não temos propósito. Toda desculpa que você está dando é porque o seu propósito está fraco. E aí quando a pessoa tem um propósito forte, ela sabe o que ela tem que fazer, ela acredita nela. E é assim, ela tem confiança, autoestima, confiança, propósito. Aí vem a pandemia. Eu olhei para onde todo mundo estava olhando e enxerguei que ninguém estava enxergando. Porque a primeira coisa que eu fiz no 15º dia foi comprar a fábrica. Olha só. E ainda E aí comecei a investir em estoque. E em valor de. Nem o valor de mercado, né? Não, Abaixo do mercado. Os ativos no primeiro momento baixaram muito. Eu enxerguei uma oportunidade. Claro. Muitas pessoas entraram em desespero, começaram a vender as coisas. E eu enxerguei uma oportunidade porque eu sabia o tamanho do mercado, eu sabia, eu tinha propósito, eu enxergava o meu negócio ali crescendo. Mas na pandemia você jogou, eu enxerguei. E aí é muito fácil. Depois eu vou contar a história, você vai falar assim, realmente era muito fácil. Mas no dia era muito difícil a decisão. Porque o impacto era muito negativo, né? A gente televisão, não sei o quê. A gente não sabia se a gente ia viver, né? Aí todo mundo falando em fechar as portas, e eu lá falando em abrir. Eu lembro que teve pessoa... Aquela coisa, né? Quanto maior o risco, minha maior... sogra, né? Eu lembro a Paula falou hoje comigo, né? Falou assim, nossa, minha mãe olha pra você e fala assim, nossa, é um louco. Mas enfim, era normal, né? As pessoas realmente... às vezes eu lembro de uma conversa, os caras, pô, mas vocês cresceram muito, cara, mas eu fiz isso, você fez? Não, então, pois é, faltou o quê? Coragem, né? Tenha coragem. Você sabia que essa é a frase que ela é dita 365 vezes na Bíblia? Olha só. Não tenha medo, né? Não tem coragem, não tenha medo. Você vai achar essa frase, não tenha medo, 365 vezes na Bíblia. E a única frase que ela é dita 365 vezes na Bíblia, é a mais dita na Bíblia. Não tenha medo. Então, não tenha medo é para quem tem propósito. Sim. Você acaba o medo. E aí eu olhei o seguinte, existem pessoas que perderam renda, que precisam ter uma renda. Meu negócio é entregar renda. Existem pessoas que ganharam renda. Como ganharam renda? O cara que não perdeu emprego, ele deixou de gastar. Então ele ganhou renda líquida, né? Certo. Ele começou a ter mais dinheiro no bolso. Sim. E o que ele precisava? Dar um presente para a mulher, ou a mulher, a esposa dar um presente para o marido. Tá enfurnado ali, precisa de autoestima. Então esse cara que está precisando de renda, tem esse público aqui. Porque, mas o público, tem muita gente que perdeu renda. Cara, você não vai vender para quem perdeu, você vai vender para quem ganhou, pô. Exatamente. Quantos milhões de pessoas ganharam renda? Eu não preciso de vender para 1 milhão de pessoas, não. Quem perdeu a renda vai precisar ser sua revendedora para ganhar renda, né? De quem ganhou. E eu não preciso de vender para milhões de pessoas. Eu preciso de vender para milhares de pessoas. Então, assim, é uma crença limitante, às vezes, que as pessoas colocam que o mercado está diminuindo. Mas qual o tamanho do mercado que você quer alcançar? Você quer alcançar 200 milhões de pessoas? Realmente você pensa grande, né? Não, eu quero vender para 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então tá. Então você acha que o mercado não tem 3 mil pessoas? Tem, muito mais do que isso, né? Então, assim, às vezes a gente coloca uma crença que fica limitando a gente e a gente usa aquilo como desculpa para agir, porque a gente está com medo. É verdade. É medo de agir, né? A gente viu que a pandemia, né, o Atila? Tá medo. As pessoas realmente ficaram com medo. Todo mundo, mas né? Às vezes tem... ter propósito. Quando você tem propósito no seu negócio, e assim, eu já tinha passado da frase experiência, eu já realmente estava entendendo, falei assim, cara, a lacuna é essa, e eu vou preencher assim, e agora sim, eu sei como é que eu vou investir no meu negócio. E coragem é um dos pré-requisitos aí para o empreendedor de sucesso, né? Sim. Porque você fica na sua zona de conforto. É muito confortável. É muito confortável, né? Olha, o papo tá bom. Vamos pedir aí mais uma vez você para deixar o like aqui no nosso canal, você fazer a inscrição, acionar esse sininho aí do lado, para toda vez que a gente postar um vídeo novo, nós vamos aí te informar para você não perder o nosso podcast. Hoje tá bem legal porque a gente fala não só, né, de vendas, mas a gente está falando muito aqui de gestão. E gestão de uma empresa mineira, né? Uma empresa que tem um mineiro aí como CEO, né? E o Mineiro Ai. É um Mineiro Ai. E é legal a gente ver crescimento, né? E a gente sabe que todo crescimento, ele tem, por trás disso aí, ele tem um esforço muito grande, né? Ele tem um desafio muito grande, ele tem propósito, ele tem riscos, né?
E a gente, conversando aqui até nos bastidores, né, aqui do podcast, a gente fala muito sobre uma gestão de marketing digital, porque hoje o marketing digital, ele você que está nos assistindo aí, você sabe, você não pode ficar fora dele, né? Talvez você sabe que existe, você está vendo um movimento do marketing digital e você pode falar assim, não, isso não é para mim, isso eu não vou preocupar com isso, eu não tenho interesse nisso. Mas quando você vê relatos, né, de empresários que ele pegou toda a estratégia que é praticada aí no mercado digital e começou a praticar também nos seus negócios, você começa a identificar que pode ser muito útil também aí na sua empresa, né? Hoje todo mundo que passa aqui, a gente está sempre falando sobre essa prática de mercado digital, que a gente não pode fechar os olhos. E quando a gente fala de mercado digital, a gente está falando de tudo, né, pessoal? De conhecimento em redes sociais, de conhecimento de tráfego pago, né? E estratégia de marketing, de brand pessoal, e de autoconhecimento, de gerenciamento empresarial. Então, assim, você tem que aprender. E hoje, Átila, por incrível que pareça, quando você fala, eu vou procurar uma escola então para me estudar o marketing digital, a gente sabe que não tem essa escola, né? Isso é como se você tivesse de ser um autodidata mesmo. Você tem que buscar conhecimento em diversas áreas. E aqui, com o Bruno, a gente está sempre falando que é muito importante, quando você inicia uma jornada de conhecimento de marketing digital, você não pode abrir mão das imersões, você não pode abrir mão das palestras, você não pode abrir mão dos congressos, você não pode abrir mão até de mastermind. Mastermind são aqueles grupos, né, de mentes brilhantes, onde se reúne uma galera e um ajuda o outro. Então isso aí é um tema que a gente vai trocar ideia aqui, porque eu estou de frente de dois caras aqui que participam aí de um grupo de mastermind, que são pessoas que fazem muita diferença no mercado. E além de fazer a diferença no mercado, os caras faturam muito, né? Hoje eu posso afirmar para você que está nos assistindo aí que existe uma nova geração, aquela geração dos empresários que fazem dinheiro. São os caras que eles não têm só números, eles têm resultados. E esses resultados a gente consegue identificar que o cara tem a manha do digital. Ele sabe cortar caminho, ele sabe usar as ferramentas que o mercado entrega. Ele domina as redes sociais. Rede social hoje não está em moda, né? Todo mundo fala, poxa, eu tenho que estar aí no Instagram, eu tenho que estar no YouTube, mas tá bom, você tem que estar, mas o que você tem que fazer para estar lá? Você tem que gerar conteúdo, né? Como é que gera um conteúdo? Eu tenho vergonha de falar de frente à câmera, você vai ter que perder essa vergonha, porque todos perdem. Inclusive é um tema que a gente vai perguntar para o Átila aqui, como é que né? É um cara que chegou lá no SDA, um evento que a gente vai, pessoal, todo ano, que eu super recomendo para você aí que está nos assistindo. Google aí, vai no Google aí e digita aí. No Google aí, isso lá. SDA Segredos da Audiência e pesquisa o nome Samuel Pereira. Isso, aí vocês vão entender o que a gente está falando. E cada dia que passa tem novidade. Agora já vem a inteligência artificial, né? Então você tem aí o ChatGPT, que todo mundo aí tá assustado com isso aí. É uma ferramenta aí que isso já não está mais assustando a gente, né? Acho que nós já estamos usando, né? Já está usando. Mas a galera aí começa a assustar porque fala, poxa, mais um negócio aí no mercado. E já é uma realidade. Hoje o ChatGPT ele pode ajudar nos nossos negócios, como pode ajudar no seu negócio, até com montagem e criação de estratégias. Eu vi que... E com respostas rápidas do cliente, né? Eu vi que o Samuel postou lá que o ChatGPT já criou o primeiro projeto de lei. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Então, o negócio está avançando a passos largos. E olha só... E a grande vantagem é que foi criado já corrigindo os erros, né? Então, assim, o ChatGPT ele já veio trazendo essas correções, essas falhas na legislação, ele já veio corrigindo. Então, ele... conseguem fazer isso com qualidade, né? Hoje o ChatGPT, por exemplo, ele consegue criar códigos, ele consegue criar uma programação de sistemas. Então é um negócio muito
na frente. Então, se você aí, que talvez está assustado aí com o marketing digital, olha, a gente já está entrando já numa outra esfera aí, que é o Big Data, que é a inteligência artificial. Então, eu te aconselho a mergulhar aí no marketing digital, fazer como o Átila fez aqui nos bastidores. Ele falou que ele aprofundou mesmo nesse tema há 1 ano e pouco. E eu estava presente no mesmo evento que ele estava. Vocês estavam sentados próximos? Isso, um do lado do outro. De repente, no final do evento, ele já estava lá no palco já. Lá do meu lado. Já estava no palco, do lado aqui do Bruno, aqui como integrante lá do grupo de Mastermind. Ou seja, hoje um grupo de Mastermind, pessoal, Mastermind, isso aí, isso começou lá com Napoleão Hill, né? Quando ele começou a estudar as mentes aí dos industriais daquela época. Um industrial muito rico contratou um jovem jornalista, que foi Napoleão Hill, para compreender a cabeça aí de gente rica, né? Dos industriais, dos caras que faturavam muito alto. E esse jovem, ele ficou por 15 anos só estudando, só conversando, entrevistando, e ele chegou numa conclusão que existiam grupos que reuniam grupos de amigos muito ricos, empresários, industriais, e aí onde surgiu o conceito do Mastermind. E isso, exatamente. Então hoje está muito forte no Brasil. Existem diversos Masterminds e são grupos que para você entrar você tem que pagar um valor para entrar, né? Mas assim, também não é só pagar, né? Você passa por um processo seletivo para ver se a sua empresa está apta, né? Se você como pessoa consegue... Se você vai colaborar também com as outras pessoas. Porque hoje, antigamente... Tem algo a entregar, né? Antigamente esses grupos de Mastermind eram muito restritos. Era 5, 6 pessoas, né? No máximo. Mas a gente está falando aqui de gente muito ricas, né? E hoje, esses Mastermind, ele faz sentido até para os aspirantes, aquelas pessoas que estão aspirando a ser futuros ricos, né? Pessoas com muita posse, com muito dinheiro. E aí eles fazem um crescimento mútuo, né? Acho que todo mundo se ajudando, vocês dois que são do Mastermind, vocês podem me confirmar isso, né? Sim, colaborativo, né? Exatamente. Então eu queria te perguntar, Átila, como é que você aplica tudo isso aí na sua empresa? Você era um empresário, né? E de repente você, como você falou, você viu uma oportunidade e aí você estava lá, você observou tudo e falou, opa, peraí, esse negócio de marketing digital, isso vai fazer sentido aqui no meu negócio. Conta pra gente aí, como é que foi a sua experiência? Vamos lá, toda ação do empresário na sua empresa, ela tem alguma motivação, né? Motivacional, né? Sim, claro. Então, às vezes essa motivação pode ser a dor, né? Pode ser um problema, né, que você tem ali. E assim, quem trabalha com planejamento, uma coisa eu entendi. Antigamente eu pensava, tipo assim, eu estou fazendo um planejamento que eu estou trabalhando. Aí eu fazia aquele planejamento bonito, métricas, números, fórmulas. Só que aquela porra ali só eu entendi, ninguém entendia. A maioria das pessoas não entendia aquele planejamento. Né? A verdade é essa. Você faz um planejamento bonito, sofisticado. Mas só você entende. A maioria das pessoas que você está apresentando o planejamento, elas não entendem o planejamento. E aí você acha que você trabalhou, você fez a sua parte, né? Hoje eu fiz a minha, se der errado a culpa não é minha. Hoje eu entendo que é o seguinte, eu começo a trabalhar quando eu começo a executar o planejamento. A parte de quando eu estou planejando, eu não estou trabalhando. Estou fazendo ali uma peça, eu não considero como hora de trabalho minha. Certo. Ali eu começo a trabalhar quando eu começo a executar, porque você tem que validar, quer dizer, você valida executando, validando, executando, validando, validando, executando. Ali é o trabalho, né? Fazer as pessoas entenderem aquela peça ali, o conceito, né? E as pessoas normalmente elas demoram a entender, e quando entende, elas demoram a executar, e você só vai fazer com que aquele planejamento ocorra de fato se você validar ele. O que é validar? É você usar um conceito de meritocracia, né? É você bonificar quem entendeu e está performando e, entre aspas, punir quem não está performando, quem não está entendendo. E aí você vai validando. Aí as pessoas se motivam na dor. Correto. E buscam, né, entender. E aí isso acontece com a gente, né? Muitas vezes nós estamos ali numa situação, aí você tem um diagnóstico, e o meu foi o seguinte: sua empresa não vai crescer esse ano, 2022. Eu fiz uma meta, eu criei uma meta para mim. E o que é uma meta? Você tem uma situação, você tem uma meta e você tem uma lacuna ali, né? É onde você está, para onde você quer chegar. Essa lacuna normalmente
ela é preenchida com um conhecimento que vem de fora. E aí, em cima dessa lacuna e um diagnóstico da minha empresa de consultoria, falou assim, ó, esse ano você vai se organizar para crescer ano que vem. E eu falei assim, não, eu vou crescer e depois vou me organizar. Olha só, interessante que é até isso aí. conceito de startup, né? Você cresce e se organiza, então você vai puxando. O crescimento vai puxando, você vai se organizando e crescendo ao mesmo tempo. E aí, não, mas é aquele conceito de platô, é o ano do platô. Você vai organizar, aí nós vamos trazer um conhecimento para os seus funcionários para eles estarem preparados, porque normalmente a empresa, quando ela cresce, você deixa de executar muitas coisas e começa a ter que contratar pessoas para executar, porque a sua empresa cresceu, você não consegue fazer tudo. Você começa a delegar, né? E aí você começa a ter um problema, né? Que é gerir as pessoas. E as pessoas não são você. E aí não é só chegar e jogar o conhecimento para ela. Você tem que fazer elas entenderem e executar. Aí você começa a ter um problema. E aí, vamos treinar as pessoas. Eu falei assim, poxa, mas eu acho que eu sou mais do que isso. Nós vamos não só treinar as pessoas, nós vamos continuar crescendo. Como você vai fazer isso? Aí é o desafio. E é o motivacional. A motivação muitas vezes vem do problema, né? Onde eu falo muito para o vendedor, que é uma técnica de venda poderosíssima. Onde existe um problema, existe uma oportunidade. Porque a gente só cresce em cima de problema. Porque se você não tem problema, você não busca, você fica na zona de conforto. Você não busca solução. Você não busca solução. E a solução é uma lacuna que é preenchida com conhecimento. Quando você traz esse conhecimento para você, você também traz para a sua empresa. E aí você agregou valor. Isso vale para todo funcionário. Poxa, mas às vezes você está trazendo um conhecimento para o funcionário, daqui a pouco ele vai sair. Mas ele deixou ali. Ele cresceu e me ajudou a crescer. Foi o que nós falamos, né, Carlos? O que nós falamos é que, na verdade, quando a gente traz o colaborador para ele poder crescer junto com a gente, para ele ganhar esse conhecimento quando a gente está lá nas imersões, a intenção é que ele consiga prosperar, né? E ele prosperando, ele tem essa lacuna, ele vai fazer com que essa empresa tenha esse crescimento. Isso. Então, isso é uma vantagem, porque muitos empresários, eles ficam, não, deixa eu ir lá e deixa meu funcionário nem saber o que eu estou fazendo. Exato. Deixa meu colaborador nem saber. Só que quando ele chega para conversar com essa pessoa, o nível que ele vai ter de conversa não vai ser o mesmo. Então, quando ele começa a levar essa pessoa para dentro do negócio, para dentro das imersões, para dentro dos eventos, aí o colaborador consegue pensar junto com ele em alternativa, e quando ele volta para o escritório, ele começa a aplicar pessoas, isso. Né? Exatamente. Porque não adianta você ficar acumulando conhecimento e não transbordar esse conhecimento. Porque o conhecimento não transbordado não é aplicado. Exato. Aí fica só ali com você. E o que acontece? Quem realmente executa são as pessoas, não é você. E quem trabalha com vendas, as pessoas compram de pessoas, né? É verdade. E meus clientes compram de quem? Dos meus vendedores, não de mim. E aí em abril de 2022... E aí eu tinha esse desafio. Minha empresa estava ali numa situação projetada de platô. Que você ficaria o ano de 2022 nessa situação. Estável, né? Organizando para crescer em 2023. Eu falei assim, não, mas eu tenho uma meta. A minha meta é dobrar o faturamento em 2022. É impossível, você não vai conseguir. Porque ano passado você já faturou muito. Então, se dobrar na mesma estrutura que você tem, você não consegue. Eu falei assim, eu consigo sim. Você pode não conseguir com essas ferramentas que você tinha, né? Exatamente. E aí eu não vou conseguir com as ferramentas que eu tenho. Mas isso é uma motivação de buscar algo mais. E aí eu busquei. Primeira coisa que eu fui no SDA. Só que essa é uma sacada legal. Não queira fazer o perfeito. Você tem que fazer, tem que executar. Entregue seu melhor com as ferramentas que você tem ali. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica ali guardando conhecimento, adquirindo conhecimento para entrar numa situação de perfeição. Cara, fazer o perfeito custa caro. Entendeu? E você perde o time. Então, assim, o time é agora. Um mês tem 30 dias. Eu costumo falar com os clientes o seguinte: o boleto sempre vence, né? A cada 30 dias ele é renovado, né? É isso aí. Então, assim, você terminou o mês, você zerou o faturamento e você ganha novas contas para pagar. Isso é motivacional. Sim. Porque te motiva, né? Então, você começa a entender que você tem que ter agilidade. Você tem que o conhecimento ele tem que ser aplicado hoje. Não é amanhã, nem daqui a 30 dias eu ficar acumulando ele, não. E aí a grande sacada é você buscar um conhecimento e começar a aplicar ele de imediato. Sim. Então, como é que você aplica um conhecimento? Você está escutando as pessoas, você adquire um conhecimento ali. Quando você começa a anotar, sua chance de aplicar ele já dobrou. Exatamente. Quando você ensina outras pessoas, ali já subiu para 80%. Você começa com 20%, 40%, vai para 80%. Você está treinando pessoas, de possibilidade mas você de ter sucesso. Você está treinando porque as pessoas, ali você fixou.
E você está treinando pessoas, seus colaboradores, e você começa a aplicar isso com os colaboradores já entendendo o conceito. E eu entendi uma coisa seguinte, o marketing digital ele é uma mudança de paradigma. Total. É uma mudança de costume, é uma revolução de costume. Sim. Quando nós tivemos uma pandemia, essa revolução ela se aprofundou. E o que é essa revolução? São as redes sociais. Sim. As redes sociais mudaram todos os Acelerou conceitos. todo o processo. Acelerou todo o processo. Todo o processo. Então, uma dor que você tinha há 5 anos atrás, que não te incomodava, ela começou a te incomodar hoje. Esse é o perfil do consumidor. Então, antigamente, o consumidor ele tinha um conceito de falar assim, esse consumidor acha que tem, esse cara acha que ele tem um rei na barriga. Hoje ele acha, ele tem certeza. Exatamente. E se você não entender que ele tem um rei na barriga, porque ele não acha, ele tem certeza. Você não vai vender para ele, mas o seu concorrente vai vender, porque o concorrente entendeu. Esse concorrente está no marketing digital. A galera do marketing digital entendeu isso. Então, o que é o marketing digital para mim? É um conceito de venda. Sim. É um conceito que pode ser aplicado no físico. Pode, com certeza. Então, o marketing digital não é praticado só no digital, não. É um conceito que você aplica no físico. Essa é a primeira coisa que eu entendi. Então, existe uma revolução de consumo, toda revolução gera oportunidade. E cabe a você aproveitar essa oportunidade e não ficar ali reclamando e planejando e nunca executando. O Átila, por exemplo, a minha percepção, quando eu comecei a participar dos eventos de marketing digital, era o seguinte, eu falei assim, cara, mas são tanta gente jovem, mas arrepiando mesmo, lá no palco lá, fazendo as coisas acontecerem, né? E aí de repente você fala, cara, mas como é que faz? Como é que é isso, né? Como é que esses meninos têm tanta autoridade para falar de temas para empresários? Porque a gente observava muito que tinha lá aqueles caras bons de oratória mesmo, mas ao mesmo tempo entregando muito conteúdo. Sim. E aí eu falei assim, cara, olha, e assim, eu sou muito observador, acho que até pelo fato da profissão, né, de jornalista. Jornalista você tem que observar tudo para você depois formar uma ideia e passar para frente. Então eu via esse movimento aí da galera e me impressionava pela desenvoltura dos caras. Eu falei, cara, eles estão, é um negócio muito surreal, né, da forma que estava acontecendo, com muita rapidez ali na situação. E aí eu queria te perguntar o seguinte, tudo isso, né, que a gente vê no marketing digital, em alguns momentos a gente fala, cara, eu preciso aplicar isso aí na minha vida. E eu vi que, e aí você me corrija se eu estiver errado, quando você chegou lá, né, naquele congresso lá do SDA, você era um cara tímido, você era um cara que já pegava o microfone, subia no palco e já mandava ver, porque hoje, né, ô Bruno, não é fácil, né? Hoje o cara que fala, não, isso aí eu subo lá, sobe lá, olhando para 1000 pessoas e pega o microfone e vai dar o recado para você ver o que acontece. De 3 minutinhos. Não, você tem 3 minutinhos não para é você fácil. lá falar. E aí você, recentemente ou já há mais tempo, você fez um evento no 1 ou já é o segundo, no Ouro Minas? Já está no terceiro. Já está no terceiro. 3, né? Olha só. No primeiro evento eu palestrei lá no evento do Átila, 350 pessoas, Átila. Olha 350 só. pessoas. Tá vendo? Então, assim, você acha O primeiro evento foi muito qualificado esse palestrante, não, né? Palestrou. Tá vendo só? Tá vendo? Mas como é que você tomou essa decisão? Falou, eu quero fazer um evento. O SDA, ele te inspirou? Pois aí eu estava falando, então assim, existe uma ideia, né, de separar o digital do físico, né? Então assim, o digital, vou ali mexer no digital. Eu entendi que a performance nossa, quem não tem loja física hoje, aliás, quem não tem loja digital, e-commerce, ele está perdendo dinheiro, mas quem não tem loja física está perdendo muito mais. Ou seja, é omnichannel, né? Então se você complementa os canais de venda. E o marketing digital ele complementa muito o físico. E quando você tem um físico, você aproveita mais o digital.
E aí eu saí de lá com isso na cabeça, não aquela tecnologista, aquilo que eu não entendia, um conceito aqui, outro ali de lançamento, poxa, eu tenho que focar no que eu sou bom. E aí no que eu sou bom é usar conceitos do marketing digital. E aí eu senti uma necessidade de trabalhar a venda. E eu falei com vocês, eu nunca tinha vendido nada na vida, eu era o cara de bastidor, até abril de 2022. Eu era o cara do planejamento, da gestão, do bastidor. E eu senti uma dificuldade das minhas vendedoras com um certo tipo de cliente, uma clientela mais qualificada, comprava mais, né? Então assim, o ticket médio nosso eu achava baixo, observando até outras empresas do segmento. Aí eu falei, poxa, por que essas meninas não conseguem? Aí comecei, saí de lá, voltei e comecei a chamar os vendedores. Aqui, qual a dificuldade desse tipo de cliente? É difícil, por causa disso. Eu falei, poxa, mas esse cara lá no digital, eles vendem tão fácil, né? É isso aí. E aí eu estudei o pitch de venda deles. Disse, pô, meus caras fazem isso. Mas por que não? Eu falei assim, eu vou me colocar nessa experiência. Então assim, quando você quer performar numa situação, e você coloca a situação mais difícil que existe, consegue performar nela, o resto fica, aí você evolui pra caramba, né? Então eu pensei assim, existe um conceito que as pessoas falam, esse cara nasceu para vender, ele é vendedor. E eu falei assim, eu nunca vendi, então eu vou provar que todo mundo pode ser vendedor. Claro. Se eu vender, todo mundo pode vender, né? Do que eu sou o cara tímido do bastidor. Só querer. Então você é igual eu. Vou provar. Você pode ter sido também no início, né? Então eu vou provar isso. A minha tese, né? E aí, qual a situação mais difícil? É uma loja nova, num mercado novo, ou seja, nós abrimos uma loja na Bahia, tinha 2 meses só de abertura, nossa loja é B2B, atacado, e aí eu contratei uma gerente, tinha trabalhado num concorrente nosso, e essa gerente convidou as revendedoras mais fortes do meu concorrente, que assim, eram fãs da marca lá e não queriam vender aqui de jeito nenhum. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você não vai chamar para vender produtos, vai chamar para tomar um brush. Um brush é um café da manhã mais sofisticado. Claro. E aí vai pedir só para elas ouvirem o seu patrão. E você deve ter colocado num lugar top, né? Você já foi para um... Na verdade, as lojas nossas, aí já é uma coisa conceitual, né? As nossas lojas, elas são top em termos de valorizar a nossa revendedora. A ambiência, todas elas têm sala de treinamento. Então assim, a gente não vende produto, a gente ensina as pessoas a ganhar dinheiro revendendo nosso produto. Olha só. Então nossas lojas são preparadas para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Inclusive tem sala de treinamento. Então a loja lá, como todas as lojas nossas, tem sala de treinamento. Tem uma sala de treinamento bem bacana e a de lá é bonita pra caramba. Então eu falei assim, poxa, tenta colocar algumas pessoas que mais teriam dificuldade para comprar da gente. Que vocês realmente não conseguem vender para elas. Ela falou assim, beleza. Foi lá e chamou 30 pessoas. Ela chamou as mais top do meu concorrente. E quando você sabe, quando a pessoa ganha dinheiro no lugar, ela é fã daquela marca. Sim. Eu falei assim, essas são as mais difíceis. E quem foi falar para essas 30 pessoas? Você mesmo? Não, a minha gerente. Tinha uma conexão de amizade. Tá. Porque ela tinha trabalhado no concorrente como gerente. Então, ela tinha uma conexão de amizade, as pessoas não queriam ir lá para comprar. Eu falei assim, mas queriam, chama ouvir como ela. Um favor. Você vai chamar elas para tomar um brunch, um café da manhã mais sofisticado, e vai pedir elas para só escutarem, né, o dono da empresa falar. Tipo assim, poxa, faz isso por mim. Sim. Aí beleza, nessa narrativa ela chamou 30 pessoas, foram 15. Falei, tá bom, né? 15 pessoas. 15. Aí eu, de repente, cheguei lá e falei assim, e aí? Não, tem 15. E você foi o palestrante dessas 15 aí? Eu fui o palestrante de vendedor. Eu falei assim, pronto, agora eu vou me desafiar mesmo. Agora? Porque tem uma ideia que é o seguinte, tudo que a gente vai fazer a gente tem medo. Mas quando a gente tem coragem, né, você vai com medo mesmo. Mas você não teve medo? Eu tive, mas eu fui com medo mesmo. É isso aí? Você vai com medo. Então o medo ele é bom, ele é fundamental a gente ter medo. Sim. E aí eu fui lá nessa sala, 15 pessoas, numa rodinha, né? Essas pessoas estavam numa rodinha lá. Eu falei assim, pronto, cheguei. E aí aquela coisa que você fala, né? Vai! Sua vez. Sua vez. Então assim, nunca vendi nada na vida. 15 pessoas que não estavam ali para comprar e não queriam comprar da gente. Além de nunca vender, você ainda tinha que palestrar, pô, ainda tinha que falar. E outra coisa, as minhas vendedoras tinham tentado vender para essas pessoas, não conseguia de jeito nenhum. Como que eu vou chegar lá e vender para elas em 2 horas? Sem nunca ter vendido nada na vida. E aí eu me pus esse desafio porque eu entendi ali o conceito de venda do marketing digital. E aí foi a virada de chave. E aí o que eu entendi? É que a empatia,
fazer conexão, criar autoridade, empilhar benefício, criar encantamento, usar um gatilho mental e fazer a venda. Isso tudo você aprendeu no marketing digital. Não é vendedor. Você tá entendendo? Claro. Só tem que ser nessa ordem. Sim, Se você mudar a ordem, ele dá errado. Uhum. Agora, você tem que ser verdadeiro. É aquela questão da lei da atração. Você tem que estar ali falando a verdade. Isso. Se você vai falar que você vai mudar a vida das pessoas, você tem que mudar mesmo. Você humanizou toda a história. Pessoas compram de pessoas. Exato. Então as pessoas às vezes têm um conceito errado de um marketing digital que é só ali, cada vez mais tecnologia. É tecnologia. Agora isso é disruptivo. Sim. Isso é uma dicotomia. Quanto mais humano e mais tecnologia se cruzam, né? Então assim, você vai usar a tecnologia, mas para humanizar os números. Isso. Porque pessoas compram de pessoas. E aí é humano. Aonde uma pessoa tiver, um e-commerce não vai vender. A vantagem é da pessoa. Mas o e-commerce vai vender onde não tem as pessoas vendendo. Exatamente. Porque ninguém vai deixar de comprar para uma pessoa para ir no shopping. Isso aí. Então, eu entrei ali, ó. A primeira coisa que eu criei, empatia. Eu precisava de criar empatia. Claro. E ali as pessoas me conheciam. Me apresentei e pedi as pessoas para se apresentar. Você acabou saindo dali, não vendendo, as pessoas comprando de você. Né? Porque quando você cria encantamento. Exatamente. Criou esse encantamento. Qual o desafio de criar encantamento? Então, primeiro, criar empatia. Né? Você tem que começar. E o começo é muito importante. Porque você começa ali. E você não precisa começar. Empatia, você não precisa começar perfeito. Tudo vai dar errado. Exatamente. Mas se você começa ali criando empatia, uma porta se abre. É isso aí. Vai ter outras portas para abrir. Exato. Mas a primeira é da empatia. Porque se você é empático, você chegou, foi simpático. E como é que você quis empatia às vezes? Fazendo que às vezes uma pessoa chega, sobe e só ela fala. Exato. E aí como é que você cria empatia? Escutando. É isso aí. E tem uma palestra de uma pessoa na SDA que mexeu comigo. Que eu vi uma sacada ali. E aí você vai falar, pô, qual foi a técnica mesmo? Cara, foi a Suzane, diretora mundial do Google. Sim. E aí perguntaram para ela, o que o Google vai fazer para vender nesse período pós-pandemia, pandemia aí, qual a estratégia do Google? Ela falou assim, vender amor. Então você está vendo que é humanizar? Não é aquela tecnologia, não técnica, nada. O Google vai entregar amor. O que é isso? As pessoas estão precisando de ser escutadas. As pessoas estão carentes. É isso aí. Elas querem, qual a melhor técnica de venda? Vender amor. Saber ouvir, né? Saber ouvir. É isso. Fazer conexão. Então, quando eu pedi para cada um se apresentar e começar a falar, e aí, o que você faz? Está mexendo, me conta a sua história. As pessoas começam a sentir importante. Porque normalmente as pessoas não vão lá para perguntar, para ela contar a história. Ela vai lá para escutar e não para ser ouvida. E principalmente um evento, né? Que o cara vai ali. Porque a gente estava numa relação ali, eu, dono, proprietário, sócio da empresa, e elas acostumadas a ter uma relação de hierarquia onde elas trabalham. Sim. Ou seja, elas não têm contato com o dono da empresa. Não podemos deixar de pedir para você deixar o seu like, fazer a inscrição aqui no canal e compartilhar com seus amigos. Mas, Átila, então, a gente começou a falar, né, da sua prática aí. Você pegou o que você está conhecendo de marketing digital e aplicando no seu negócio. E aí a gente começou a falar... até de comunicação. Exatamente, também. De comunicação. Agora você já está na parte aí dos congressos, né, da JALD, né? Onde você vai aí para um belo hotel e coloca lá centenas de mulheres que tem a ver com o seu negócio e são revendedoras, são as suas clientes, né? E aí a gente falou, né, recente sobre o falar em público, né? E 3 eventos você já vai, domina, sobe lá e fala por horas. E você já tinha essa expertise, essa experiência ou não? Foi assim, você falou, não, eu quero, você mentalizou e foi lá e deu o recado. E como é que você vê isso hoje? Porque hoje isso é um bloqueio da maioria dos empresários de falar em público. Não é fácil. Falar em público é um desafio. Eu mesmo tinha e tenho muita dificuldade de falar em público. Você falou assim, pô, eu vi você subir Natal. Cara, a dificuldade é a mesma. O medo é o mesmo. O frio na barriga, é o mesmo. Só que existe a coragem, né? Exatamente, coragem você querer. E outra coisa muito importante, existe você ter conteúdo, né? Exatamente. Você saber o que você vai falar. Isso. Então, como é que foi o nosso primeiro evento?
E aí eu estava falando com vocês no blog anterior sobre pegar ali 15 pessoas e vender para elas, né? Certo. E ali eu entendi perfeitamente o que é um pitch de venda e como que eu vou performar em cima das minhas vendedoras, né? É entender minha persona. Eu comecei a entender minha persona ali. Eu entendi perfeitamente conversando com elas. Então, você tem que entender, para você entender a sua persona, você tem que conversar com ela. Sim. E muitas vezes o empresário, ele está ali na situação de gestor. Ele fala assim, poxa, eu sou gestor e que é pessoal ali da venda. Então eu não me medo daquilo ali. E hoje todo mundo tem que se vender, né? Sim. A venda é fundamental. Eu acho que a venda cada vez mais é a profissão do futuro as pessoas têm que se vender. Sim. A gente não percebe, nós estamos vendendo todo dia. Todo dia nós estamos abrindo negociação. A gente abre negociação com o nosso cachorro. Uhum. Todos os dias. Eu tenho que negociar com o meu cachorro ali, dar um bifinho para ele, um negócio. Então, assim, fazer venda é negociação, né? Uhum. Então, nós somos vendedores. E o advogado que não se vende está desempregado. O médico que não se vende, ele está trabalhando ali, ganhando 12, 20 mil por mês no máximo. Então, assim, é venda. Sim. Nós temos que nos vender para o nosso funcionário, nosso colaborador, nosso cliente interno, né? Eu tenho que me vender para ele, eu tenho que me vender para você aqui agora, nesse momento. Então, não existe opção de não trabalhar venda. Não existe opção de não ser vendedor. Você ficar no bastidor, quem vai vender para sua empresa? Meu vendedor. Mas você não sabe o que ele está fazendo ali. As pessoas cobram de pessoas, eles são a cara da sua empresa e você não vai participar disso, você não vai interferir nisso. E aí você tem que entender esse processo. Essa comunicação. Você tem que entender esse processo. E aí no processo de venda existe um negócio que é o seguinte: comunicação, posicionamento de imagem, né? Exato. Porque você vai vender bem quando você encanta, né? Quando você sabe, quando você consegue se comunicar bem, né? Comunicar, encantamento, você tem que comunicar. Existe 2 tipos de encantamento: encantamento pelo produto e pela pessoa. Encanto pelo produto, você vende. Mas agora encantou pelo produto e pela pessoa, você vende e tem recorrência. Uhum. Porque a pessoa vai comprar sempre, não só por causa do produto, mas por causa da pessoa principalmente. Então você tem que criar um encantamento ali. Encantamento é posicionamento de imagem. Você vai vender a sua imagem, né? E você vai falar assim, poxa, como que é isso? Todo mundo já fez isso. Você é casado? Você vendeu sua imagem para sua esposa. Como é que você encantou ela? Exato. Você se preparou, né? Sim. Você vestiu uma roupa legal e aí você chega para ela e olha para ela na cara dela e trata ela como a pessoa mais importante do mundo na sua frente naquele momento. Para me encantar um cliente, eu tenho que tratar como a pessoa mais importante do mundo. É isso aí. Eu tenho que me posicionar a minha imagem. Exato. Poxa, mas como que eu faço isso? Como é que eu gravo vídeo? Como é que eu entro? Vou encarar uma plateia. Cara, você tem dificuldade de gravar vídeo? Grava um todo dia. Todo dia. Até você ficar bom. Se grava e veja você atuando. E aí você vai se vender para você primeiro. Primeiro você se vende para você mesmo. E você vai ser o seu maior crítico. Aí você começa a se corrigir ali. E, poxa, mas daí para encarar uma plateia, é encarando. Você só vai perder o medo encarando. Aí você tem que ter conteúdo. Mas entenda que as pessoas, você tem que encantar elas. Exato. Ô, Átila, pelo que eu vejo também, até passando a minha experiência, a gente tem o mesmo treinador, né, de comunicação, o mesmo mentor, a gente tem o mesmo mentor aí de comunicação. E o seguinte, o que eu vejo quando você fala de um conteúdo que você tem o domínio, isso é muito fácil. Porque você só precisa estruturar tudo que você vai falar e aquilo que nós já conversamos, você vai falar a verdade. Então, quando você fala a verdade com conteúdo que você domina, pode vir 10, 20, 30, você vai conseguir ficar no palco 2, 3 horas, porque você domina aquele assunto. É muito difícil você subir no palco quando você não tem um treinamento, né, de comunicação, de como você vai se posicionar, e quando você não tem domínio do conteúdo. Então, quando você domina esse conteúdo, você consegue explicar tranquilamente. Eu explico até o primeiro evento nosso, né? Porque nós começamos a fazer na JAUD um evento chamado Imersão JAUD, que é um evento imersivo, né? Que são várias palestras durante o dia inteiro. Começa às 8 horas da manhã, termina às 20 horas, 21 horas, já terminou até às 22, acaba esticando até 22 horas. Então, assim, acaba sendo 12 horas de evento, né? Ininterruptos ali. E é um evento de entregar conteúdo. Mas ali a gente entrega muita coisa e recebe muita coisa em volta. E aí, de onde surgiu a ideia de fazer a primeira imersão da JAUD, né? Surgiu a ideia através dessas 15 pessoas ali iniciais. Eu fiz ali e eu entendi, poxa, se eu fiz aqui para 15, por que não fazer para 150? Olha só. E aí eu fiz para 15 de novo, fiz para 15 de novo. E aí, como que eu me senti preparado?
eu não estava preparado. Inclusive, eu tive diagnóstico assim, cara, você não está preparado para fazer isso. Não faça. Eu falei assim, eu vou fazer assim mesmo, né? Vou sem estar preparado. Mas por que eu me senti preparado? Porque eu entendi a minha persona. Eu comecei a entender minha persona. E você entendia do seu negócio? Do meu negócio e a minha persona. Porque uma coisa é entender do negócio bastidor. Gestão financeira e tal. Outra coisa é entender a sua persona. E como é que eu fui entender minha persona? Conversando com elas. Sabe quantos encontros que eu fiz desse que tinha 15 pessoas? Fiz mais 7 seguidos, um atrás do outro. Sim. Então, pronto. Eu tava então, assim, as pessoas têm que se preparar. Claro. É se condicionar. É ali, ó. Você se condiciona, você se prepara. Agora não é se preparar só na narrativa, é se preparar na prática. Ali eu aprendi com elas. Então, muito mais do que eu chegar e falar assim, eu vou ali passar um conhecimento para elas. Não, eu fui ali e absorvi um conhecimento. E ali você tinha um desejo também, né? Falou assim, eu quero isso aí, pô, quero fazer um evento. Uma motivação. Exatamente. Eu não comecei com a motivação de vender. É isso aí. Como que eu vou entender essas pessoas para vender para elas? E aí eu estava falando com você, cheguei 15 pessoas ali, elas ficaram falando assim, e aí, eu trabalho com a empresa tal há 7 anos, vou dar 10 anos, há 15 anos. Primeira objeção que eu entendi, elas são fã da outra marca. E aí elas ganharam dinheiro com outra marca e são fã da outra marca. Por que ganharam dinheiro com outra marca? Claro. A vida dela foi aquele. E aí eu comecei a entender outra objeção muito forte, essa mais forte ainda. Todas elas tentaram revender uma outra marca de semi-joia e se deram mas mal. A qualidade não estava. Se deram mal. E aí voltaram para a marca original. E aí viram que, tipo assim, vou arriscar aqui, eu vou quebrar minha cara. E aí eu entendi que é o seguinte, elas não podem perder autoridade. Elas têm autoridade com a clientela delas. Então, assim, elas têm uma base de cliente que acreditam nelas. Se ela chegar e falar assim, esse produto é bom, a cliente vai comprar. Agora, se for ruim, elas começam a perder a autoridade. E aí um trabalho de 10, 15 anos vai-se embora. Aí você entende que essa é uma objeção fortíssima. Essa é uma objeção fortíssima que eu consegui quebrar ali em 2 horas. E quebrar a objeção não é missão fácil, não, né? Não é fácil. E como é isso? Não é Depois fácil. eu quero que você conta também, Átila, como que foi seu pitch de venda, né? Porque ninguém te falou que tinha um percentual de que você ia conseguir atingir, né? Tá. Esse é legal também. E assim, desafio posto, desafio cumprido, né? Você vai com coragem. Claro. Quando eu consegui quebrar essas objeções naquelas 2 horas ali, entendeu? Com aquelas pessoas improváveis que não foram ali para comprar. Inclusive, vou te falar assim, o gatilho foi uma pessoa que levantou e falou assim, eu tenho que buscar meu filho no colégio. Eu falei assim, poxa, você vai buscar seu filho no colégio? Eu queria te pedir só 2 minutinhos aqui. Obviamente, eu já tinha tido empatia, já tinha feito conexão, quando você está trocando ideia, você sente. E assim, como é que você sabe que cara, você vai sentir? Você vai olhar no olho das pessoas, você vai sentir que você fez conexão. A conexão, ela é uma conexão de 2 pessoas, uma com a outra. Claro. Ela não é um caminho de ida e volta, né? Sim, mão dupla, não é uma única. E aí, pós-conexão, comecei a empilhar os benefícios que é a autoridade para minha marca. Mas funcionou porque tinha tido a conexão. Porque se você começar a falar do seu produto, todo mundo fala, né? Sem empatia, sem conexão, as pessoas vão entrar no ouvido e sair no outro. Mas ali eu comecei a empilhar os benefícios. E aí, onde eu falo, né? Seja verdadeiro, né? Claro. Se o seu produto é realmente bom, você vai convencer, você vai ser convincente. E ali eu fui convincente que meu produto realmente é bom. Ele é muito melhor que o dos meus concorrentes, entendeu? O pacote é muito melhor. E aí o conceito da nossa empresa é um conceito voltado para elas. E elas estavam entendendo isso ali naquele momento. Sim. Porque eu escutei elas, eu fui empático, eu não criei uma hierarquia. E ali eu me coloquei junto com elas, eu olhava para elas como se fossem as pessoas mais importantes da minha vida. Sim. Eu estava olhando olho no olho, valorizando as pessoas que estavam ali. E aí eu criei conexão. E aí essa venda é isso, cara, criar conexão. Após criar conexão, eu comecei a criar autoridade. Mas só criei autoridade porque o produto também era bom. Porque o que eu tinha ali era revolucionário. E o conceito, eu expliquei mais o conceito. Às vezes um concorrente meu vai chegar aqui, vai investir numa influencer. Essa influência é um caminho curto, inclusive já me foi sugerido isso. Eu lembro que na época, uns dias atrás, uma pessoa falou para mim, falou assim, eu tenho um contato da Juliette aqui, Juliette do Big Brother, ela vai entrar em contato com você, entra, e aí é tanto, e aí o resultado é esse. Então assim, num dia eu conseguiria vender ele para 1000 pessoas. Porque a Juliette ia chegar e falar e tal, as pessoas iam na conversa dela e iam comprar. Só que a Juliette nem usava o meu produto, nem ia usar. E aquilo ali para mim não era um conceito da minha empresa. A Juliette não acreditava no meu produto, ela nem conhecia, nem ia conhecer, ela estava falando da boca para fora e ela não ia usar. Acho que as pessoas iam comprar e elas iam ficar abandonadas ali.
Elas iam comprar por cada Juliette e acordar no dia tendo comprado um produto e elas não queriam revender meu produto. Elas foram na ideia da Juliette, então aquilo ali para mim não servia. O que o meu conceito? Era investir naquelas pessoas que estavam à minha frente. Aquelas eram a minha influência. Aquele é o conceito da minha empresa. Fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. Então, assim, não é vender produto, é fazer com que a pessoa ganhe dinheiro, é investir nelas. E aquelas pessoas ali iam influenciar outras pessoas. Sim. Porque se elas estavam performando, Concordo. as pessoas do bairro dela iam olhar para ela e falar assim, cara, essa menina tá se dando Ela bem. conseguiu, também quero saber como é Nossa, que é. ela já sempre foi uma pessoa performática, mas agora parece que ela deu uma virada de chave. Eu tenho que entender ela isso já aí. era uma pessoa boa, e o que eu consegui fazer ali? Falar assim, tudo bem, você performa, você dá tal, mas agora você vai performar ainda mais. Por quê? Porque eu vou te entregar isso. Porque o meu conceito é esse. E ali eu criei autoridade. Sim. E aí na hora que você Naquele chegou... momento ali eu criei autoridade. Aham. Porque eu já tinha conexão. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a olhar ali em volta, eu estava começando a criar encantamento. As pessoas estavam começando a ficar encantadas, porque elas não eram acostumadas a alguém chegar a entregar tanto. Eu comecei a entregar. Geralmente as pessoas vão ali só para vender o produto. Uhum. E eu estava entregando. E aí de repente eu comecei a olhar, eu vi assim, estava encantamento. O que estava faltando? Um gatilho mental. Quando uma pessoa levantou e falou assim, vou ter que ir embora, muitas vezes uma pessoa olhar e falar assim, um vendedor normal ia olhar e falar assim, pô, perdi uma venda. Sim. E ali eu enxerguei uma oportunidade. Claro. E é onde eu vendo essa ideia, que é muito forte, onde tem um problema, tem uma oportunidade. Claro. Não compre o problema. Enxergue uma oportunidade. Ah, você vai levantar? Olha, beleza, vou pedir só um favor. Ah, óbvio. Pô, fiz muita coisa ali, né? Quando você entrega muito, você recebe de volta. Você pode Sim. pedir que você vai receber de volta. Agora, o que você fez? Você entregou antes. Primeiro eu entreguei, depois eu tive de volta. Ela, poxa, e aí? Eu falei, cita um benefício para me dar para todo mundo aqui, para ver se as pessoas compram da gente hoje. Quando eu falei isso, as outras pessoas falam assim, poxa, vai lá. Eu falei assim, pronto, já conquistei, já está vendido, né? Ela falou assim, por isso, tem essa dificuldade aqui, então assim, eu não vim aqui nem com cartão de crédito, nem cheque, nem nada. Como é que eu vou comprar? Eu falei, beleza, eu vou liberar crédito para vocês no boleto, você não precisa de cartão de crédito nem nada, eu sei quem são vocês aqui. Então eu confio, vou confiar em vocês. E está liberado. Todas compraram. Então, você vê que numa situação ali de impossível, né? Todas compraram. E aí eu entendi minha persona. Naquele momento eu entendi minha persona, conversando com elas. Uhum. E eu entendi como fazer um pitch de venda, né? E um pitch de venda verdadeiro. Verdadeiro. E ali, para mim ter recorrência, eu tinha que realmente executar o que eu prometi. Porque você prometeu. Claro. Cara, transforma a vida das pessoas que transforma a sua. Isso. Hoje eu pego um vendedor e falo assim, você quer ganhar isso aqui? Quero. Então assim, transforma, faz 30 pessoas ganhar o que você está querendo, que você vai ganhar. E o número é esse. Uhum. Então assim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Beleza, faz 30 pessoas ganhar 10 mil por mês, você vai ganhar seus 10 mil. É simples. Simples. Nossa, é simples. Começa com uma, aí você vai exponenciar, aí você vai para 2, 3, daqui a pouquinho você está chegando no número que você quer. Mas transforma as vidas das pessoas para você poder ter a sua transformada. Então assim, primeiro você entrega, depois você recebe. E esse é o conceito da nossa empresa, que é um conceito muito forte. Excelente. E aí, poxa, legal, cara. Tem um propósito forte aqui. Eu acho assim, eu vou mudar a vida das pessoas. Esse é o propósito. Claro. E aí eu quero exponenciar isso. Mas eu vou testar de novo. Fiz 7 vezes. Aí eu senti a necessidade de fazer um evento. E esse evento a gente entrega muito. A gente convida as pessoas, elas vão. E assim, a gente entrega muito para elas. E esse é o conceito. Entregar. Entregar para receber. E nessa ideia a nossa empresa está crescendo muito. Olha só. Você exponencia o crescimento. Você vai exponenciar o crescimento como? Crescendo todo dia. Claro. Porque você não soma, você exponencia, é exponencial. Né? Então, não é somar. Não é crescer um mês 10, outro mês 10, outro mês 10, você crescer 30. Não, aquilo é exponencial. É 10 elevado a 10 elevado a 10. Ô, Átila, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse último evento foram quantas pessoas? Esse evento foram 387, pela lotação máxima. 387. E como eu conheço alguns dos palestrantes, me conta aí, como que foi levar essa galera assim de alto nível para palestrar? Como que foi para você se conectar, para poder conseguir assim, já tendo essa autoridade, mas para poder até os palestrantes, olha, esse evento de semijoias, como que foi isso? Vamos lá, o segredo do terceiro evento foi o primeiro, né? Porque no primeiro eu criei autoridade sobre o evento, né?
E assim, quando você faz uma coisa inovadora, e o que foi inovador no primeiro, né? Eu lembro que eu chamei as pessoas para irem, e aí eu conversando com a Bruninha, né? A Bruninha lá do nosso grupo, e ela falou assim, poxa, e aí? Essas pessoas quantas? E eu tinha ali uma ideia que eu queria, foi um grupo Prime da JAL. E eu queria vender essa ideia, que é uma comunidade de pessoas empreendedoras com case de sucesso. Então, nessa comunidade, a minha ideia era entregar um punhado de benefício a mais, além do que elas já tinham, e elas ter só uma obrigação de uma recorrência, ou seja, elas comprarem todo mês comigo. Tá, eu lembro disso. É um segredo de uma empresa, ela não tem que buscar vender, ela tem que buscar venda recorrente. Sim. Quando você tem venda recorrente... O LTV ali. LTV. Você tem cliente, né? Você tem cliente, fã. E como é que você vai fazer isso para a pessoa ser recorrente? É você criar um senso de pertencimento, que é as pessoas querer estar ali. Sim. Para querer estar ali, você tem que estar legando sempre. Então, entrega. Né? E aí eu falei assim, poxa, eu quero criar uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que vão performar muito. Que eu vou estar mais presente com elas e realmente vou transformar elas. E aí, nesse evento, a ideia é vender a Jaldi, não produto. E é onde eu falo, você quer vender produto? Venda a ideia. Eu lembro que eu não apresentei produto nenhum. Não mostrei nenhum produto. E no outro dia tinha um lançamento de coleção. As pessoas iam virar Prime e começar a comprar uma coleção nova. Mas eu não mostrei essa coleção, não mostrei nenhum produto, não falei de produto. Só falei da Jaldi, da empresa Jaldi. Pertencimento. Claro. E ali tinha 150, o primeiro evento teve 150 pessoas. Aí a Leandra Bruno falando, e aí? Dessas 150, quantos você acha que vão comprar a ideia do Prime, comprar a participação no Prime? Eu falei assim, 150. Eu falei assim, não, conversão de 100% não existe. Você vai ver que vai existir. Isso nunca existiu. Eu falei, vai existir no meu evento, você vai ver. Levou na brincadeira. A 150 compraram. 150 comprados. Sabe por quê, cara? Foi sucesso. Eu entendi a minha persona. 100% de conversão. Claro, caramba. E aí eu lembro que os caras do digital que estavam lá, amigos nossos. Que a gente tava todo mundo lá, falando, pô, 100%. Quando todo mundo começou a filmar. Como é que o Átila conseguiu isso? Ali eu criei autoridade. As pessoas começaram a querer ir no nosso evento. E aí o Bruno falou assim, poxa, como é que você trouxe aqui as pessoas daquele calibre ali no terceiro evento? Todos de forma colaborativa. Todos queriam estar ali. Claro. E aí eu vou te falar outro segredo. Sabe qual é o segredo maior? É a plateia que está no seu evento. Ali está a energia. Então, quando essa plateia é fã da sua empresa, ela tem uma energia sobrenatural. E qual que é o diferencial da imersão da Jaldi? É a plateia. Sim. Os palestrantes são bons pra caramba, é um grupo de network que eu tenho, é uma autoridade que realmente eu acabei criando em cima dos feitos, né? Você não cria autoridade em cima de narrativa, em cima de feito. Então eu comecei a me posicionar e aparecer para o grupo de amigos meu empresário, que ali tem muita gente foda, né? Quem eu era no digital? Nada. Aí eu comecei a ser alguém. Olha só. E aí eu me posicionei. Então, você quer ser uma referência, se posicione, cara. Se posicione. E se posicione de maneira única. Claro. Cada um é de um jeito, cada um consegue você não ajudar de uma maneira. Você não pode se posicionar tendo várias agendas, né? Porque senão você não é ninguém. Sim. Você é o quê? Você é o cara de venda de carro. Beleza, se posicione e busca uma referência máxima. É isso aí. Quem é referência para você? Você espelha as boas práticas dele e tenta espelhar para você. É isso aí. Então posicionamento único, referência máxima. Se posicione de forma única querendo ser uma referência. E aí você tem as suas referências. Muito bom. E ali eu comecei a influenciar. E qual que é o conceito da Jaldi? Eu falo isso para as minhas revendedoras. O que é a performance máxima para você? Onde você quer chegar? Eu quero vender tanto. Eu quero... Alguns falam assim, eu quero entregar autoestima. Curar a dor da autoestima. Eu falei assim, legal vender, legal curar a dor, né, da autoestima, legal. Agora, tem um conceito melhor ainda. Procure influenciar pessoas. Quando você influencia pessoas, as pessoas começam a ir virem até você. Aí é fantástico. Aí você começa a jogar um outro jogo. Você mudou ali a frequência. Claro. Você está influenciando pessoas, você começa a jogar outro jogo. Aí você mudou sua frequência. Você estava ali no jogo da terceira divisão, você passou para a segunda, aqui você passa para a primeira divisão. Exatamente. Quando você começa a influenciar pessoas. Esse é o jogo a ser jogado. Começa a querer influenciar pessoas, não é vender. Influenciar pessoas. Como é que eu vou influenciar pessoas? Que a venda acontece automaticamente, né? Sendo uma pessoa de performance. E aí é o jogo do posicionamento de imagem. É imagem. O mundo hoje é o mundo da imagem. Posicione sua imagem.
Posiciona sua imagem como a vendedora do bairro. Isso aí. Você vai influenciar pessoas, as pessoas vão crescer igual você e elas Sim. vão começar a ir atrás de você. E isso se aplica em tudo, né? Em tudo. Em tudo. É. Todo o mercado. Você é a referência do bairro. Exatamente. Se aplica Igual em nós daqui a estávamos ali no evento, né? Acho daquela imersão logo depois ali do. Nós estávamos na imersão logo depois ali do SDA em outubro. Quando nós fomos na imersão, tinham 3 contadores na imersão, aquela imersão que eu tava. 3 contadores compraram, por quê? Porque eles viram que, pô, se o Bruno subiu lá no palco, se o Bruno conseguiu, eu também. Você influenciou. E aí eles chegaram para conversar, como é que foi o caminho. E cara, nada mais gratificante pra gente do que você ter pessoas que estão se espelhando em você, né, naquilo que você fez, que é algo inovador, que como é que quero almoçar com vocês para me entender como que é o jogo. Não, isso é fantástico. Isso não tem preço. Isso é outro jogo. Isso não tem preço. E aí, qual que é a crença limitante, às vezes, do empresário aí que está querendo entrar no digital? Cara, como é que eu vou gravar? As pessoas vão me criticar, vão me chamar de blogueirinho. Como é que eu vou fazer? Exato. Cara, vai ter. Geralmente essas pessoas elas não compram de você. Uhum. E nem vão comprar. Não é bom. Mas elas são necessárias para aumentar a sua audiência. Isso. E positivo. performar. Até essas pessoas que estão ticando são positivas, porque elas estão ali aumentando seu engajamento na rede social. Agora, você vai criar uma audiência. Sim. Que além desses caras que estão criticando, vai entrar pessoas novas que vão te aplaudir. É isso aí. Então, Átila, é bem legal tudo isso aí que você falou, né? Eu tenho certeza que toda essa experiência sua aí, ela vai fazer sentido aí na vida das pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós temos aí empreendedores, nós temos donos de loja de carro, adoidado aí, né? E nós temos também pessoas, né, que querem empreender, pessoas que querem iniciar seu próprio negócio, pessoas que querem iniciar aí a jornada como vendedor, vendedora, né? E aí tá aí um desafio para você, ó. Você conheceu aí a Jaldi. A Jaldi a gente vai falar aqui, a gente vai colocar aqui nos caracteres, né? O Instagram deles, a gente vai colocar o site, né? Você aí que talvez quer ser uma revendedora, você quer entrar nesse negócio aí milionário, né? Que é um negócio que está em franca expansão, crescendo muito. Olha, foi bem legal, o Átila. E deixa aí para quem está nos assistindo aí como fazer para conhecer lá a Jaldi. A pessoa que quiser conhecer a Jaldi, entrar no mundo da Jaldi, né? Eu falo do seguinte, aqui as joias são vocês, né? Olha só. Nossas vendedoras que são nossas verdadeiras joias. É tudo conceitual, é um conceito nosso, né? Nós realmente focamos em vocês, a gente não vende produto, a gente ensina vocês a ganhar dinheiro. Olha só. E caso o nosso produto seja um produto interessante, vocês vão comprar o nosso produto. Mas não necessariamente. Por que eu falo isso? A gente faz muita treinamento, a gente faz mentorias, nossas mentorias são de graça para os nossos vendedores. Quando você compra um produto nosso lá, você está entrando no nosso mundo. Então você tem direito a receber PDF, a mentoria. Eu faço mentoria todas as quarta-feiras para todas as vendedoras nossas que quiserem assistir pelo Zoom. Nós temos lives diárias, né, falando sobre gestão, sobre como gerir seu negócio. Nós realmente ensinamos as pessoas a ganhar dinheiro revendendo nosso produto, mas não necessariamente revendendo nosso produto. Elas podem revender outros produtos também. Elas podem, inclusive, nem revender, parar de revender nosso produto, se nosso produto não for interessante, porque tem uma forma de competição, né? Então ali você está formando empreendedores. Eu estou formando empreendedores. Então, assim, eu me coloco no risco. Tipo assim, se meu produto não for interessante, não compre ele. Então eu tenho que estar com o produto atualizado, senão começa a ficar na zona de conforto. E é o que eu falo, não existe crescimento dentro da zona de conforto e não existe conforto dentro da zona de crescimento. Eu tenho que estar sempre sem conforto, eu tenho que estar ali disruptivo, eu tenho que estar me testando, né? Não na zona de conforto, eu não posso estar acomodado. E o mundo hoje aí, eu acho, é das oportunidades. Então talvez vocês aí que estão nos assistindo aí, olha, se quiser conhecer essa oportunidade, fala o Instagram aí. Nosso Instagram é jaldi.semijoias, né? Quem quiser conhecer um pouquinho da história da Jaldi, se interessar e começar a entender um pouco mais do nosso mundo, vá lá, jaldi.semijoias, né? No Instagram. Nós temos ali um verdadeiro plano de carreira para nossos vendedores. A gente começa ali com a pessoa comprando uma compra mínima, ela vai
performar, vai começar a melhorar, ser uma revendedora melhor, ela vai ter a oportunidade de entrar para o nosso grupo Prime, e agora nós criamos o nosso grupo Diamond. Nosso grupo Diamond é um grupo de pessoas realmente performáticas, e eu falo o seguinte, você quer ganhar dinheiro igual um médico? Trabalha igual um médico. E o nosso Diamond são pessoas ganhando mais que um médico. Olha só. São revendedoras que ganham tanto ou mais que um médico, agora elas trabalham igual um médico. E o médico trabalha não só questão de horário, né? Ele tem responsabilidade no negócio dele. Então, assim, quer ganhar dinheiro igual um médico? Trabalha igual um médico. Você vai ganhar dinheiro igual um médico revendendo semijoia da Jalt. Eu te garanto isso. Até porque você só vai comprar de mim se você estiver ganhando dinheiro, né? Você vai ser performática, né? Você vai performar. E o topo desse ecossistema é ser uma empresária, né? Uma empresária de sucesso. Você tem uma franquia da Jalt. E a Jalt está investindo nisso. As revendedoras top nossa, elas vão ter um curso de qualificação, estão tendo já, e nós vamos investir na franquia. Elas vão entrar ali sem nenhum real, não vai gastar nada. A Jalt vai investir na franquia. A Jalt vai montar uma loja, entregar para as mais top de todas. Então, assim, eu quero. É aquela coisa que eu falo do propósito, né? Qual que é o seu propósito? O propósito é ser vendedora, não tenha vergonha disso, é uma profissão do futuro. As pessoas que não sabem se vender não ganham dinheiro. Simples assim, tem 700 mil advogados no Brasil hoje desempregados porque não sabem se vender. Então, seja vendedora, não esteja vendedora. E aí, sendo vendedora, revendedora de produto, que é a profissão que mais cresce no país, é o futuro do varejo, tanto que as grandes lojas estão quebrando, porque ninguém consegue competir com a revendedora. As pessoas compram de pessoas, elas não querem ir na loja. O futuro é revenda de produto. Então, você quer performar, você quer ganhar muito dinheiro, começa ali, ó. Eu entrei, comecei com valor mínimo, e aí fui performando. Como é que você vai performar? Assistir nossas mentorias, nós vamos treinar. Então, eu falo com muito propósito, porque eu tenho várias provas sociais. Você não vai ver ninguém falando mal da nossa empresa. Nossa empresa não tem. Nosso conceito ele é muito forte. O investimento é muito forte na nossa revendedora. A gente faz elas realmente ganhar dinheiro. Então, quer entrar para o nosso mundo, quer entrar para o mundo da Jalt, vá lá no Instagram, mande um direct, eu quero ser revendedora. Você vai ser atendido, você vai entrar para o mundo da Jalt, você vai começar a participar das mentorias, você vai ter um crescimento intelectual, um crescimento de conhecimento, porque o conhecimento hoje não vem da faculdade, ele vem da prática. Quem vai ensinar você a ganhar dinheiro é quem ganha. Não é um professor que não tem empregado, que não tem funcionário, que não tem empresa. A faculdade tem pessoas ali que estão do meio acadêmico. Elas não têm empresa, elas não ganham dinheiro. Como é que uma pessoa que não ganha dinheiro vai te ensinar a ganhar dinheiro? Não vai. Vai estar cheio de falhas. Você vai entrar no mercado e vai aprender no mercado. Então, quer ganhar dinheiro? Aprenda com quem ganha. Quer ganhar dinheiro? Entra para o mundo da Jalt. Você vai começar revendendo ali o valor mínimo. Você vai virar uma revendedora de sucesso. Você vai aprender a fazer gestão do seu caixa, a gestão do seu negócio. Aí você vai ter a chance de virar Prime, você vai ter vários benefícios, você pode chegar a virar uma Diamond. E a Diamond pode ter uma franquia paga pela empresa. A empresa financia a franquia para você, monta a loja no shopping que seja, você só entra com sua capacidade, uma capacidade que foi demonstrada. E aí você tem todo um plano de carreira, que é um conceito que só a Jalt tem. Olha só, a empresa fazendo isso. Bom demais. Bom, Átila, então eu te agradecer aqui pela presença, né? Sim, eu agradeço. Foi muito bom aqui receber, né? Transbordar um pouquinho do nosso conhecimento. Falamos bastante sobre vendas aí. O KeepSelling é isso aí, olha só. Continue vendendo, olha a oportunidade aí que você está tendo aí diante aqui de um empresário que está aí, ó, abrindo as portas da empresa dele, te convidando aí para conhecer e quem sabe você se tornar lá uma associada, uma afiliada, uma revendedora, né? Muito bom, ô Bruno. Também te agradeço demais pela participação. Que isso, pode contar com a gente sempre. E sempre trazendo aí essas feras aí pra gente conversar. Ô Átila, a casa é sua. Fica à vontade para você quiser, quando você quiser voltar. Né? Eu creio que tem muito conteúdo ainda aí dentro, até porque o nosso tempo ele acaba sendo limitado. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando, né? Mas sai daqui para ir trabalhar, né? A sala é sua, então que você venha nos dar essa honra aí outras vezes, pra gente passar aí para quem está nos assistindo, né, ô Bruno? Isso.
E vocês se encontram em São Paulo, É isso aí. nos eventos. É isso, muito bom. O Bruno é um contador é o nosso contador, né? O Bruno é o cara. Falar dele é o cara mesmo. É isso aí. O Bruno, eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro, o Bruno ensina vocês a pagar menos imposto. Isso é bom. E ganhar dinheiro, paga menos imposto, ganha mais dinheiro, né, Bruno? É renda líquida, né? É isso aí. Dinheiro no caixa. Aqui tem um pagodinho quase completo aqui, né? A pessoa vai entrar aqui, ganhar mais dinheiro e aí faz as coisas direitinho, porque, galera, não pagar imposto hoje você vai preso. Então, não é o caminho. Pagar imposto com planejamento tributário. O Bruno me ensinou isso. E só a economia que faz, né? Quando tem um planejamento bem feitinho. Planejamento tributário, bem feito, né? Mas é isso aí, pessoal. Olha, espero aí que você tenha gostado. Se gostou, compartilha aí com seus amigos, né? E fica aí fiel a gente aqui no nosso Keep Selling, ativando o sininho aí que a gente vai avisar. Lembrando que esse podcast, sexta-feira, a gente está postando bonitinho aí para vocês, né? E olha, muito obrigado pela audiência. Espero vocês aqui no nosso próximo episódio.